E estamos ao vivo, galerinha! Que delícia! Que gostoso estar aqui com vocês. Espero que esteja acompanhando. E eu quero saber aí do seu fetiche, hein? Vamos acompanhar, vamos compartilhar, né? Curtir, compartilhar e vamos divulgar bastante o canal pra gente crescer bastante mesmo, quebrar o tabu. E hoje estamos com uma convidada super, mega, ultra especial, Daiane Fernandes. Ela é maravilhosa, gente. Ela é muito mais linda pessoalmente. Vocês não têm ideia dessa pessoa maravilhosa. E antes eu quero agradecer aí o pessoal, né, do podcast da Karina Cast, né? Quero agradecer o estúdio Drip Power, que é um pessoal maravilhoso. E toda a minha equipe. Quero agradecer a Cíntia, meus convidados, a Cu, que é maravilhosa essa pessoa. Até mesmo meu próprio submisso, né? Que é para vocês conhecerem que a gente tem um submisso de verdade, né? Então, vamos lá, né? Daiane Fernandes, sua maravilhosa, muito obrigada por aceitar o meu convite. Um tintim a sua participação. Ai, gente, tô tão feliz de estar aqui, gente. Tô muito feliz. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Caio. Jamais poderia negar um convite tão especial vindo de você, viu? Muito obrigada. Me sinto lisonjeada de estar aqui perto de você. Olha, você é uma pessoa que eu admiro antes de te conhecer, porque você é uma pessoa, não é a questão do ser famosa. O ser famosa são pessoas que falam bem de você. Pra mim é isso. Ou então, mal, né? Não, pra mim não chega mal, não. Pra mim chega super bem. Então, assim, você é uma pessoa que eu admiro demais. E eu fiquei super feliz, assim, de você ter aceitado o meu convite. E eu quero saber, todo o público quer saber, né, galerinha? Eu aposto que você quer saber o que essa gostosa tem ali de tesão, de fetiche dentro da veia dela. Conta aí pra gente, como que você começou nessa história. Vocês assim, querem saber disso mesmo? Eu quero saber como que... tudo. A gente quer saber como que você começou nessa de engrenar no fetiche. Conta um pouquinho da sua história pra galera conhecer você. Olha, gente, esse lance do fetiche na minha cabeça não era uma coisa muito transparente, nem tão bem resolvida como é hoje, né? Então, assim, dentro de um relacionamento, com um namoradinho e tal, eu gostava de algumas coisas que eu sabia que era um pouco diferente, né? Eu falava, gente, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Será que ele vai gostar que eu faça isso? Será que ele vai pensar? Então, existiam muitos tabus, assim, dentro da minha cabeça, principalmente dentro de uma relação em quatro paredes com o homem. Primeiro, olha só, dica de sucesso. O homem pode até não ser bonito, mas se ele for cheiroso, já é 50% do caminho. O cheiro, pra mim, de tudo, assim, é algo muito que me aguça muito, me desperta muitas coisas, sexualmente falando. Então, assim, o cheiro da pele, não só perfume, eu sabe? Eu sou assim também, o cheiro não tem atrai, esse lance, atrai. cara, assim, então, cada pessoa tem um cheiro, assim, Sim. o homem, ele tem um cheiro, quando mistura com perfume, que gosta e tal, é um lance que, assim, que me deixa louca, né? Eu sou dominadora na vida, mas dentro de uma relação rola assim, olha só, hein? Olha isso, hein? Rola de ser submissa às vezes, né? Mas aí submissa até o ponto B também. Sim. Então, assim, ele faz até onde eu deixo. Então, mas não é. Sim. Sabe? Então, eu gosto que o homem me domine, assim, na hora H. Eu gosto de uma coisa mais forte também, que me pega, assim, no meu pescoço, igual uma galinha. Mentira. Mentira. Eu gosto de um tapa mais forte, eu gosto de uma pegada mais hard, assim, entre quatro paredes. Pode até começar num carinho, num amorzinho, mas no final, certeza que o negócio vai esquentar. E eu gosto de uma pegada mais forte, assim. Sim. Eu gosto. E aí, assim, você foi se descobrindo com algumas coisas sobre fetiches, sim, né? Sim. Mas era um lance na minha cabeça, que na minha cabeça era errado, sabe? Eu cheguei a pensar que existia um problema comigo. Então, eu comecei a pesquisar, né? E aí, eu descobri o fetiche, né? Então, quando eu comecei a pesquisar, que eu vi que tinham pessoas que também tinham esse lance do fetiche igual aos meus, eu falei, bom, peraí, então nós somos uma família, né? Uma galera e tá tudo certo. E aí comecei a pesquisar, gostei, e agora sou fetichista e amo, e não tem problema nenhum pra mim. E isso é muito importante estar aqui falando sobre isso, Sim. porque
dentro da sociedade, você falar sobre isso é muito complicado, cara. Exatamente. Eu sofro demais com Daiane, isso. eu vou te falar uma coisa. Com certeza, você que está assistindo esse podcast, você já está se identificando com a nossa convidada. Por quê? Porque tem muitos casais, tem muitas pessoas solteiras também, que tem um fetiche ali dentro e fica com medo do que as pessoas vão achar, ou fica com aquele receio do, será que eu sou o ET da história, né? Não é verdade? É verdade. Eu me achava o ET da história, porque eu sempre tive muitos fetiches dentro de mim e eu tinha um receio, né, de colocar aquilo em prática. Sim, Porque sim. por medo do que a pessoa vai achar, não é nem Sim. tanto sociedade, porque entre quatro paredes não tá a Sim, sociedade, tá você sim, e a sim. pessoa. Mas assim, você fica com aquele receio do, poxa, será que eu tô fora da caixinha? Será que é normal? Cara, né? rola uma cobrança muito grande Então, com consigo. certeza, tem muitas pessoas assistindo que já se identifica com você e que tem alguma curiosidade. Você Sim. que tá aí assistindo, tem alguma curiosidade? Manda pra gente, quem sabe eu te responda. É verdade. O lance da sexualidade também era uma coisa muito complicada pra mim, de assumir que não ser hétero, né? Sim. Então era um lance muito complicado. Eu venho de uma família muito conservadora. Mãe, você tá me assistindo com certeza. Mas a conservadora tem fetiches também, você sabe disso, né? Tem. E era um problema pra mim, era um problema comigo. Igual você falou, dentro de quatro paredes não existe a sociedade. Mas era um problema, porque na minha cabeça tudo era muito errado, cara. Sabe, assim, existia uma cobrança muito ruim, assim, comigo. E aí, quando eu comecei a pesquisar, fazer o fetiche, praticar, até o lance da sexualidade foi uma coisa que, tipo, pulou de 0 a 100, assim, na minha cabeça. Tudo ficou muito claro e hoje eu sou extremamente feliz de poder falar, principalmente de poder falar do que sou, do que sinto e o que quero como mulher. Isso Sim, mesmo. eu posso me impor e falar assim, eu gosto disso. E se a pessoa não acompanhar, isso é um problema total dela, não é mesmo. meu. E ó, pessoal, o que ela tá falando é total real na vida de todo mundo. Então, assim, às vezes você que tá assistindo a gente curte um tapa, curte apanhar, ou curte dominar alguém. São coisas que a gente vai se descobrindo, né? E isso é algo que a gente quebra tabu, não é verdade? Sim. Porque a partir do momento que você se descobre, você fala, eu curto apanhar, ou eu curto dominar, é assim, eu curto bater. você quebra tabu e você se sente muito mais realizado, mulher mais empoderada, a gente manda mais em nós mesmos, né? E você se descobre Sim. e fica muito mais fácil de você se relacionar. O sexo fica muito mais fácil, Sim. porque você sabe do que você gosta. Então, a gente às vezes coloca essa cobrança no outro, né? Sim. No homem. Sim. Pro homem fazer, né? Mas quando você sabe o que você quer, né? Como você se mapeia inteira, você se conhece, você vai falar pro outro, eu não tenho problema nenhum. Eu tô com um boy, eu falo, eu gosto disso, me bate na minha cara. Tá tudo certo. Existe até aqueles sexos, assim, porque às vezes a pessoa pensa que o sexo é a penetração da genital, e não é isso. Eu, por exemplo, eu transo de várias outras formas, com um pé na cara, com uma lambida na axila. Como assim, velho? Conta isso pra gente. É tão gostoso. Então, gente, vamos se descobrir, é sério. Quando você se descobre, gente feliz não incomoda, a gente tem várias oportunidades de se autodescobrir. Sim. Somos do pé à cabeça, por que descobrir somente o meio que é a genital? Isso é o último, né? Isso é o último. Esse gancho, Dai e Karina, estão A bombando, Cuca hein? falar, Tá bombando? Ela não Gente, manda aguenta, tudo, ela manda. não Ela aguenta. Gente, vamos falar pro pessoal da nossa pergunta, nosso QR Code. Manda as perguntas pra gente. Vai subir um QR Code. Dai, você tem muita pergunta. Tenho, né? Um fã-clube. Eu tenho fã-clube, Tem, gente! o pessoal tá bombando. O pessoal Ai, quer meu ver seu Deus pé, do Dai. céu! O quê? O pessoal quer ver seu pé, Ai, mas gente, não é assim, gente, né? calma. Ó, deixa eu falar Calma, uma coisa né? pra você. Agora, vocês podólatras entraram no de negócio. plantão. Vou falar uma coisa pra vocês. Mulher bonita, geralmente não tem um pé bonito, não. Viu? Geralmente não tem. É uma parte do meu corpo que vocês adoram, eu não sei porquê. Você tem pé bonito, sim. Não porque eu tenho já- nada. Tem! Olha Ela tá que mentindo, olha, gente. Dai. Hoje é dia 1º de abril e ela tá entrando na Não. leva, entendeu? Dai. Mentirosa, Eu acho. tá O povo mentindo, quer ela tem saber. pé bonito. Ah. O povo quer saber. O quê? Dai, no fetiche vale tudo? Vale tudo. Vale mais que tudo.
É aquilo que a gente tava falando agora, não tem regra, não existe uma regra, é o que você quer, o que você gosta, e você vai lá. Se o outro não te acompanhar, a pessoa não te merece. A regra é você seguir o limite da pessoa, né? Exatamente. Essa é a regra. Exatamente. É, porque a partir do momento que você faz as coisas tudo consensual, você vai bater na pessoa que gosta de apanhar. Boa, Karina. Isso, agora que a gente entrou num lance que eu recebo muito no meu direct sobre isso. Sim. Ah, mas você bate nas pessoas. Sim, ela gosta de apanhar. Sim, mas ela gosta de apanhar, gente. Não é que eu saio batendo nas pessoas na rua, não. Sim. A pessoa quer, ela tem desejo nisso, ela gosta Você disso. tem um desejo pessoal? Aquele fetiche que você fala, gozei. Ai, Deu gente, prazer. eu tenho um lance no pescoço muito foda, assim. Então, sim, lamber o meu pescoço, tipo, de forma como Dá se o fosse me... pescocinho aí que eu quero dar uma vida. Como se fosse me devorar. É algo que, tipo assim, a pessoa tem que, lógico, ficar ali um tempinho. Mas é algo que me deixa extremamente É que o pescoço, maluca. ele é um ponto erógeno nosso, né? maluca, Ele é muito, maluca. assim, tem vários pontos erógenos. Inclusive, pessoal, vamos entender que a mulher, ela não é ali da perna pra cima, não. Ela tem pé, inclusive no pé tem pontos erógenos ali. E é uma delícia. Muito, muito Nossa, gostoso. uma delícia, Por cara. que vocês homens não fazem uma Porque não- massaginha nos pés das mulheres? Não chupa Pega o sua pé. parceira, faz uma massagem no pé dela, dá uma lambidinha ali no pezinho, por que não? É um ponto erógeno, você vai fazer a sua mulher as estrelas, com certeza. Na axila não tem teia É tão ainda, gostoso. viu? A Agora axila é maravilhoso. eu fiquei curiosa agora, viu? Na A axila axila não é tem gostoso, teia. hein? Ai, já tô aqui suando, tô com calor. Nós Que- temos muitos pontos. A mulher é o forninho a lenha, né? Ela é o tal a lenha. E o homem, ele é o micro-ondas que você coloca lá, o naipe. 30 segundos, acabou. A mulher é o carro a álcool no frio, né? A mulher, pensem nisso, viu? Pensem nisso. Inclusive, eu fiquei com o boy essa noite, viu, meu amor? Foi muito bom. Precisamos só colocar umas coisas aí do fetiche, agora você já sabe. Vamos nessa. E por falar nisso, tem alguma coisa aqui que te atrai? Algum acessório? Porra, esse chicote, tudo. Esse chicote, ele é muito gostoso. Ai, Ele nossa, é queria. Esse daqui, esse chicote, ele já estralou em tanto couro. Muito. Ele é muito gostoso, assim. E se eu te contar que eu peguei esse fetiche, assim, o hardcore, né? Que fala de você chicotear alguém, você conseguir achar o seu prazer batendo em alguém, Ai, chicoteando. cara, se vocês não algo fizeram único. isso, façam isso, gente. Façam. Pelo amor de Deus. É um lance que te toma por dentro, assim. É uma sensação... Aquele fogo que vem. É avassalador, cara. E você saber que a pessoa tá tendo prazer no que você tá fazendo é uma sensação única, assim. É Sim. sensacional. Não sei Você é um descrever. estilo voyeur que gosta de assistir algo assim? Ah, eu sou total. Sexual? Eu sou total, eu gosto de É que a assistir. visão, ela estimula muito, né? O nosso sexto sentido, o nosso prazer. Ele dá uma aguçada, assim, na Sim, visão. sou voyeur, sou exibicionista. Exibicionista que se fala? Sou, gente. exibicionista. Um cara que vai sair comigo. Ai, se exibe aí pra mim, pra nós. Tira! Pô, Karina, vamos sair Não do pode. ar. Não, é sério, gente, é sério. Assim, o cara que vai sair comigo, eu gosto que ele me veja primeiro, sabe? Então, assim, eu sempre preparo uma lingerie, uma roupa, um lance todo. Então, esse negócio de sair arrancando tudo e ficar pelado, pra mim, não rola. A Sim. pessoa precisa mostrar com os olhos Sim. que ela me quer. Sim. Então, eu sou muito exibicionista. É aquele desejo Não, daí, chegou mesmo, outra assim, pergunta. visual. É um desejo visual, né, Cu? Gosto disso. O pessoal tá perguntando aqui, o que te atrai num homem? Num homem... Ela falou que não é característica física, é o saber fazer. Por isso que o pessoal tá aqui Olha, perguntando. Olha, eu tô solteira, viu, gente? Pode mandei direct pra mim, eu tô solteira. Mandem currículo. Mandem currículo, isso é importante. Manda pra Karina, viu, que ela que vai avaliar. Mandem currículo que eu vou avaliar. Manda pra Karina, ela e a Si vão avaliar. Assim, gente, assim tem que avaliar, porque ela é um pouco mais pé no chão, a gente é meio doido. O que me atrai no homem? Eu gosto de homem inteligente, eu gosto de Gosto homem também. cheiroso. Gente, homem cheiroso é tudo de bom nessa vida, cara. É que o cheiro, ele atrai, né? Ele mexe, assim, com o nosso lado sexual Sim, também. sim. E o homem tem que fazer tudo que eu quero. Pronto, é sobre isso. Então, Mas a verdade é essa. A maioria das mulheres, até mesmo uma dona de casa, ela gosta de mandar no marido. Lógico que ela manda. E a dona de casa, você pode ter certeza, você, dona de casa, você vai concordar comigo. Tem um fetiche? Tem.
Tem o fetiche de mandar no marido, de sentir a dona da relação. Da casa, da né? casa mesmo, É, assim. sim. A última palavra é a do homem, sim. A mulher fala... É. Ele fala, tipo ela assim, fala faz assim... alguma coisa, amorzinho, já Já vou. vou. É isso mesmo. Essa é a última palavra de vocês, entendeu? De obediência. Então, eu gosto da pessoa que faz o que eu quero, sempre. Na hora que eu quero, tudo que eu quero, na hora que eu quero. Você é bem parecida Ruim? comigo Não nisso. sei se ruim, mas tem que ser assim. Se quer, Olha, quer, eu não vou quer, te tá falar bom. uma coisa. Eu já tentei obedecer ordem de relacionamento, de pessoas que eu tentei me relacionar. E eu não consigo baixar a orelhinha e simplesmente fazer. É de vontade de cada pessoa, né? Eu gosto de mandar mesmo. Sim, eu até gosto, assim, de homem que tenta mandar em mim, mas eu não obedeço. Então, assim, pode tentar mandar, mas que eu vou obedecer, eu não vou, entendeu? Sim, É até legal você ver que a pessoa se arrisca a fazer isso, mas eu não vou obedecer. Então, o primordial de tudo é fazer o que eu quero. Sim. Sempre, a minha vontade é soberana. E você tá certíssima. A mulher, ela tem que estar no topo mesmo. Não ela é? tem, Muitas, assim, gente, de verdade, gente, vamos se valorizar, né? Se eu falar assim, ai, nossa, egoísta, eu sou mesmo, gente. Quem tá falando aí que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu sou muito pior. Eita, que esse podcast tá fervendo, gente. Vamos fazer algumas perguntinhas pra nossa convidada, Daiane. Ela é uma pessoa maravilhosa, influencer, modelo, Desinfluencer. atriz. Ela é uma pessoa, assim, total empoderada, assim. Ela é muito dona dela mesma. Muito Ela parecida Chegou com outra você, né? pergunta aqui pra Olha, Dai. Tá, gente. tá empolgada. É, tá gostando. Vai, Cu, vai. Bora lá. Ó, Daiane, Hum. você, pra dominar, no dominar, você prefere dominar ou submissa? Depende. Eu sou dominadora na vida, né? Eu tenho uma característica total de dominadora. Mas é aquilo que eu falei pra vocês, em quatro paredes eu gosto de ser um pouquinho submissa. Um pouco, né? Eu gosto que o homem tenha uma atitude, uma pegada. Mas eu sou dominadora. Na podelatria também? Também. Ela curte dominar e na vida pessoal ela gosta de fazer algumas... Ela aceita fazer algumas coisas pelo prazer dela. É, exatamente. Tudo por aquele lance lá de fazer o que eu quero, entendeu? Porque a gente pensa no Voltamos prazer do nisso. próximo, a gente pensa no prazer de quem tá com a gente. Sim. Mas a gente tem que colocar o nosso prazer em primeiro lugar, né? Exatamente, Você não vai se sempre. submeter de fazer algo que você não quer. Sim, Por exemplo, sim. ele fala, eu quero te dar uns tapas na cara, você não quer apanhar, você não vai aceitar. Aí tem vai que tomar ser um tudo murro, né? consensual. Se eu tomar um tapa na cara, no mínimo ele vai ficar sem dente. É o mínimo. demais, cara. Não aguento. É o mínimo, ele vai ficar sem dente. E me fala uma coisa, Daiane. Diga. Você teve algumas propostas indecentes, com certeza, né? Até eu já te fiz propostas A indecentes. Karina já fez muitas, inclusive eu tô aceitando e ela tá fugindo. Né? Sim, fiz as propostas das lambidinhas. Tudo bem. Depois, Propostas quando indecentes acabar... que você falou assim, nem por dinheiro não faço, né? Realmente não quis fazer. Ah, Não aceitou? teve algumas coisas. Já fui convidada para participar para fazer uma revista nua, não quis. Gente, nem tem revista mais, né? Vamos lá, tá tudo na internet aí. Sim. Mas assim, foi algo que eu não queria. Já tive propostas de pessoas que me acharam na internet pra fazer alguma sessão de fetiche também, algo muito pesado. E de algumas coisas também. Eu sou mãe, né? Tenho um filho lindo, maravilhoso, beijo, filho. Que me pareciam. Como é que fala? Coisa com criança? Pedófilos. Pedófilo, algo assim, né? essas coisas, assim. Era muita grana, sabe? Mas o cara queria que eu tipo assim, fosse a filha dele. Um lance bem É bizarro, que tem assim. coisas assim, Daiane, que a gente... Eu, pelo menos, eu realmente não coloco o dinheiro à frente. Sim, importante. Até porque quando você coloca o dinheiro à frente, não funciona, né? O dinheiro, ele gosta de estar na mão de quem sabe dominar ele mesmo, né? Então, Sim. você se submeter a fazer algo que vai te afetar, que vai afetar a tua família, realmente não é legal. Isso por dinheiro que não vai pagar Não vai. aquilo não vai. que você tá fazendo, Eu né? concordo. Então, realmente não vale a pena. Tem muita gente maluca, né, gente? Vocês ficam falando que Sim. nós somos fetichistas, somos malucos, mas não é a realidade, é porque vocês não entendem do fetiche. Mas tem muita gente maluca aí que tem umas coisas que é doença. Sim. E isso não pode se relacionar, se correlacionar ao fetiche, gente. Entendam. Sim. O fetiche é uma coisa que todo mundo tem, inclusive você que tá assistindo aí. Algum lugar aí dentro tem um fetiche. Com certeza que você Tem. precisa desenvolver
pra se autoconhecer, se autossatisfazer em primeiro lugar, que não tem nada a ver com loucura, que não tem nada a ver com doença. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Exatamente, porque às vezes a pessoa tem um fetiche e até mesmo questão que eu falei do spank, de você sair batendo em pessoas. Ah, quer sair batendo em pessoas na rua? Não, gente, vocês têm que bater numa pessoa que curte apanhar. Vamos ter pelo discernimento senso. sobre as coisas. O né? senso, é verdade. E você tocou num assunto, assim, um ponto-chave que muitas pessoas, assim, têm um certo receio de se expor, seja em vídeos, seja em fotos. Às vezes a pessoa quer fazer uma foto sensual ou quer fazer um vídeo. E às vezes não expõe nem os próprios fetiches por medo não só da sociedade, como principalmente família, gente que tem filhos. E a sua família, como que é nesse quesito? Eles te apoiam? Você tem total apoio? Ou você faz as coisas assim sem eles saberem? Sai da sala agora, que eu vou falar. Você, mãe, pai, faz todo mundo agora que eu vou falar. Gente, eu sofri muito com isso. Assim, da minha família, não. Eu sempre, quando eu faço uma publicação no Instagram... eu tenho OnlyFans, né? Sim. E quando eu faço alguma publicação, eu jogo lá no Instagram pro pessoal ver que tem conteúdo novo. E eu sempre falo que a minha mãe deixa. Porque a minha mãe, minha mãe é evangélica, mas ela super respeita a minha forma de ser, o que eu exponho na internet, o meu trabalho, que é um trabalho digno, um trabalho honesto, né? Um trabalho limpo. Mas eu sofri demais no começo, eu sofri muito. Inclusive, hoje em dia eu quero... Pode falar palavrão, né? Pi! Hoje em dia, pi. Mas eu sofri muito com haters na internet, porque você posta uma foto lá, sensual, a pessoa vagabunda. Mas eu sei o que é isso. Prostituta. Até pra você se relacionar com alguém, a pessoa vê lá o seu currículo na internet e fala... Céu. Entendeu? Então... Exatamente. Mas hoje em dia, assim, não. Meu pai me dá muito conselho, né? Ele ora muito por mim. Porque na cabeça dele existe alguma libertação a ser feita, enfim. E eu respeito, recebo, acredito muito em Deus. Mas hoje em dia eu quero que se dane, gente. Todo mundo que acha que meu trabalho é de galinha, sou mesmo. Viu? Inclusive, eu sou mesmo. Eu sou muito bem resolvida com isso. Mas no começo, eu sofri bastante. Então, às vezes, eu chegava a publicar algo... E aí, quando eu vi aquele ataque todo na internet, gente, as pessoas faziam fake das minhas coisas e mandavam pra minha família. Chegaram até a mandar, tipo, um perfil do meu filho, assim, algumas coisas, sabe? Desonesto, desleal. E hoje, não. Hoje, assim, eu não me preocupo zero com o que as pessoas vão falar. Respeito os meus pais acima de qualquer coisa. Mas eu sou dona da minha vida e eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser e no momento que eu quiser. Isso mesmo, apoiadíssima. Oi, Cu! A Cu quer falar, a Cu você tá tá um agitada. sucesso, Karina. Vamos falar pro pessoal. Quem quiser fazer uma perguntinha, tá vendo o QR Code, gente? Manda o Pix. Tem muita pergunta, mas como a Daiane ela é especial, faça sua pergunta exclusiva, mira no QR Code, manda o Pix, que a Dai responde, certo, Dai? Manda aí, gente, manda o Pix. Manda aí o Pix, que a Dai vai responder. Eu vou responder. Eu Com prometo certeza. que ela vai responder todos, Temos que é muita as perguntinhas pergunta. exclusivas, Tem, né? muita. Que as pessoas podem mandar Então, vocês que perguntinha querem- exclusiva, que são muitas pessoas, né? Então, Vocês que querem ser exclusivos da Daiane, ó, o QR Code, o Pix, ela vai Adoro. responder a todos. Adoro. Falou de Pix, né? Você já sabe, a pessoa já fica animada. Pix é um fetiche, já virou, né? Esse é o meu principal Virou um fetiche, fetiche. inclusive, viu, gente? Olha, Ó, eu vou te contar um segredinho aqui. Tem submissos ou podólatras, enfim, pessoas do meio do fetiche que sabem que eu sou do meio e fãs, às vezes eu tenho fetiche de ignorar as pessoas. gente, confesso. escuta isso, E aí, escuta que eu sei dessa história. Às vezes as pessoas que chamam a minha atenção me mandam várias mensagens e eu não respondo, a pessoa simplesmente me manda um pix pra ver se consegue chamar minha atenção. Para tudo agora, gente. Você que não é respondido, me manda vários directs, muitas mensagens. Pix. Acha o meu telefone, acha o meu endereço, manda coisa na minha casa e eu não te respondo. Já sabe, faz o Pix que eu respondo. Aprendi com o meu mestre, gente. Dai, mensaginha, né, pegando Pix? esse gancho, como que a gente te acha? Ah, sim. Nas redes sociais, meu Instagram tá como Glamurosa. Eu acho que era legal apresentar aqui o Instagram dela, né? Vamos Pode mostrar falar. o Instagram dela? Vamos. Tão linda. É Glamurosa by Daiane Fernandes. E lá na bio tem meu OnlyFans. E pra quem quiser falar comigo, Você fora tem o Insta? Pix. Esse é o Instagram, fora o Pix, né, gente? O principal é mandar o Pix que eu respondo rapidinho. Mas tem uma galera por trás aí, tem uma assessoria
no direct. E aí, se for importante, eles vão te responder. Gente, todo mundo fala que eu sou seu fã, você não me responde, eu te mando mensagem. Gente, se eu for responder todo mundo que manda bom dia, boa tarde, boa noite, eu não vou viver, gente. A princesa é bonita, mas não é rica, não. Precisa trabalhar. Manda um beijo pro pessoal, que o pessoal tá falando isso. Beijo, meus amores. Vocês são os melhores do mundo. Essa é muito legal também falar disso, porque tudo que eu faço, eu costumo publicar na internet, né? Da hora que eu acordo feia, viu? É verdade isso. Olha, gente, que linda! Maravilhosa, Olha. imagina. Você já imaginou essa pessoa feia? Ela tá mentindo. É 1º de abril, né, gente? Ela mente. Mas tem uma galera aí, gente, que fica mandando Ela coisa que eu sou é feia, maravilhosa. Mas E que- cheirosíssima. Vocês não têm ideia do cheiro Que dessa Deus não mulher. dá, o dinheiro compra, viu? Não tem problema nenhum. Olha essa foto, que delícia. Gosto de umas fantasias assim também. Gosto de colocar umas coisas Que assim. linda. E vamos entrar num assunto muito top, assim, que Tá eu... presa. Eu tenho muita curiosidade de saber de você, porque assim, gente, a Dai, pra quem não conhece a Daiane, ela é do meio do fetiche e ela faz parte da minha produção também, Ai, né? gente. É uma pessoa que eu super admiro, assim. E eu gostaria de saber de você, Dai, em relação à produção, assim, o que você gosta, o tipo de produção que você gosta. Assim, você gosta da minha produção, é lógico, Ai, né? gente, É bom saber, ela né? quer biscoito, eu vou dar uma caixa pra ela. Cara, pra mim, desde quando eu comecei, até com outras produtoras, foi bem difícil até te encontrar. Eu sei que as coisas acontecem no momento certo, Sim. né? Mas depois que te encontrei, muita coisa ficou melhor na minha cabeça, assim, com relação ao trabalho. Eu não me sinto trabalhando quando tô com você, quando tô Que na bom. nossa produção. É algo que eu realmente gosto. A gente se diverte, A gente né? Gente, pelo amor de Deus, vocês não têm ideia. A Cíntia, eu vou contar uma história pra vocês. Tirou a roupa uma vez, ela viu minha bunda e falou: ai, que susto bonito. A gente tá rindo disso até hoje. Mas gente é maravilhoso. Usa o banheiro na frente das gente- amigas, né? Você, né? Eu Você. Ela fala: ai, tô fazendo xixi, Ela vou fala: me limpar. vou limpar, sujei a mão. Sujei a mão. Ela narra tudo. Ela narra tudo. Então, assim, trabalhar com você é um privilégio, é um presente pra mim, muito grande, muito maravilhoso. Você, como produtora, pra mim é melhor. Desculpa, gente, Muito mas eu tenho que obrigada. falar a verdade. Como produtora é melhor, como pessoa dentro da produção, não sei descrever. Me faltam palavras pra dizer o que você é. Ai, que Pra delícia, mim. gente. E o que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer tudo. Mas eu gosto de... Deixa eu ver, o que mais que eu gosto muito de fazer Eu sei na que você curte produção? sentar na cara de pessoas. Eu gosto de fazer Isso eu face sei. sitting, gosto. Isso eu sei. Gosto. Face sit, pra quem não conhece, é uma prática de fetiches que é de sentar na cara, né? Inclusive você, casalzinho aí, que tá meio morno, né, no relacionamento, vamos fazer os fetiches desse naipe, né? Vamos colocar a mulher pra sentar na sua cara, vamos fazer umas coisas E eu diferentes. gosto de beijar meninas bonitas. Ah, com certeza. Eu gosto muito de beijar meninas bonitas. Isso eu acho que é um fetiche Ai, geral, hein? gente, eu gosto quando fala assim, vai rolar isso, eu falo, Eu falo, assim, eu sou hétero, mas eu falo que eu sou bi, porque eu já beijei várias mulheres, né? Então... Eu não sei, eu sou tri, sei lá. Eu gosto de pessoas no modo geral. Com certeza. Não sei, é muito, muito bom. Com certeza. Mas você é maravilhosa. Você é maravilhosa como pessoa, te conheço, né? Já tivemos algumas conversas fora o nosso trabalho, Sim. já me ajudou bastante. É muito legal conversar com você. É uma pessoa que escuta a gente. Se a gente tem uma ideia dentro da produção, ela dá esse espaço para você mostrar e ser você dentro da produção. Então, isso é muito importante. Tem gente que você vai lá fazer e a pessoa fala, não é assim, você não vai fazer e pronto, você não Só ela consegue quer ser você. comandar. E aí, você que gosta de mim não consegue me ver porque o outro não deixou, entendeu? É que eu acho que quando você dá liberdade pra atriz, por exemplo, o diretor de filmes, como é o meu caso, diretor, produtor, ele pode ser o fodástico que for, mas nem sempre ele tem a criatividade. Não tem dias que você se olha no espelho e fala, não, tô legal?
Sim. É a mesma coisa de você ter a criatividade para aquele dia de produção. Então, às Sim. vezes, quantas e quantas vezes você mesma deu a ideia ali, vamos fazer uma historinha do filme assim, assim, assim? Sim. Foi muito melhor do que a minha ideia e a gente, vamos fazer assim. Gostei. Entendeu? Por quê? Porque você dá a liberdade pra pessoa, você acaba deixando a pessoa muito mais à vontade. E às vezes Sim. a ideia dela realmente é o que vai concretizar ali. Isso eu acho Isso legal, é sim. maravilhoso, né? Isso é Eu maravilhoso. gosto do cuidado também, do eu mesma ir ajudar a colocar roupinha. Ai, gente, é verdade. Ela cuida, ela dá o pezinho pra você colocar a meinha. E ela veste. É gostoso. E tem toque, né? A pessoa tem toque. Se Sim. tiver uma etiqueta pra você também, Cíntia. Você me olha assim, você também tem toque. Sim. E quando eu vou gravar, que eu vejo... Eu gosto de todo mundo, tá, gente? Mas quando eu vejo que é a Cíntia, eu falo, meu Deus, hoje vai ser sensacional. Eu sou apaixonada nessa mulher, gente. Ela é incrível, ela é maravilhosa. Não é à toa que ela faz parte. Eu só pego as melhores, né? É verdade. Eu só tenho os melhores na minha vida. Fico muito feliz. Aí eu falo, pronto, primeiro que a gente vai terminar em 3 segundos, porque ela é rápida, as ideias são maravilhosas, sabe? E é perfeita, gente. Submisso, chega mais perto aqui da nossa convidada, você tá muito longe. Tá com medo, né? Esse é o meu submisso já de anos. Sério? Dai. Ele é um submisso já de anos, assim. E coloquei máscara porque ele é feio, então fica melhor com máscara. Se você quiser, você fica à vontade de esticar a perninha em cima dele, dar-lhe um tapa. Ele gosta de tudo isso. Você que manda. Eu vou colocar minhas pernas pra cima. Coloca. Olha que A galera maravilha. com certeza gostaria de ser esse submisso Olha que nesse maravilha, momento. Gente, vocês não têm noção desse monumento que Quero, tá na minha tira frente. minha bota, por favor. Esse monumento que tá na minha frente e tá tirando a bota dela. Gente, vocês não têm noção disso que tá acontecendo aqui ao vivo. Lá, eu vou Ao ganhar uma vivo e a massagem no- cores. Aprendam, homens. Aprendam um cheirinho aí no meu pé primeiro. Isso. Massagem no pé, gente, olha só. Eita, Karina Cruel, gostoso. sempre ajudando os convidados que estão assistindo ao Olha, vivo. gente, você quer mais o quê, gente? Que maravilha. Você é uma pessoa, assim, maravilhosa. Eu gosto das pessoas que são donas de si Sim. e resolvidas, né? E você é uma dessas pessoas. E tanto na sua vida pessoal quanto profissional, você é fantástica. Eu sei que você é uma excelente mãe e você é uma excelente profissional. É aquela pessoa pra gente tirar o chapéu. Ai, gente, Né? vindo E de assim, você. pessoal, a gente trabalhar com conteúdo adulto, trabalhar com fetiches, até mesmo o pessoal do meio pornográfico de verdade, que se liga ao nosso mundo, né? Sim, o nosso sim. meio é um conteúdo É adulto. correlacionado, né? Não tem jeito. Não existe a conotação sexual Não ali. existe, mas a gente... Porém, a gente tem o prazer, então ele é um conteúdo adulto. Sim. Então, assim, gente, vamos abrir esse leque. Esse canal, ele serve justamente para você que aí tá meio que com medo, né, de dar abertura no seu fetiche, nas coisas que você gosta de verdade. Pode ser um pezinho, uma massagem. Faz isso na sua companheira. Ou até mesmo se você for sair com alguém, faz alguma coisa diferente. Entenda que a sua genital é apenas um acessório que Deus te deu, entendeu? Boa, garota. E normalizem, gente, isso. Sabe? Eu sei que não vai adiantar muita coisa eu ficar aqui falando, parem de mandar haters na internet, blá, 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 porque isso, as pessoas dão o que elas têm. Sim. Né? Então, se você tem ódio, você vai dar ódio. Eu, como não tenho, eu não consigo responder vocês. Eu também não Né? tenho, não. Eu não consigo tenho. responder vocês que mandam essas coisas pra mim no Instagram, no direct, porque eu não tenho isso pra oferecer. Sim. Mas, gente, normalizem essas coisas, sabe? A gente tá vivendo um século, né, total diferente da época dos dinossauros. Então, assim, se conheçam e vamos, gente, vamos acordar pra vida, sabe? Se conhecer e parar com esse negócio de achar que tudo a conotação é sexual. Sim. Então, você fala fetiche. Ai, não sei, já tá transando, já tá... Até mesmo quando a gente vai tocar no assunto sexo, a pessoa já pensa na genital, masculino e feminino. E não é... eu, por exemplo, o meu tipo de sexo é um pé na cara. Olha pegando isso, esse gente. gancho. Tá Vamos lançar um demais. desafio que seus fãs também tá aqui, Karina. Eita. Gente, vamos lançar um desafio. 300 inscritos, a Karina vai mostrar o pé. E aí, Eu adorei. Será? Meu pai, Eu acho linda. pouco.
Eu É acho pouco? pouco. Eu também. quero mais, eu quero. Quanto? É que eu sou gulosa. Quanto você quer? Eu quero mais. Vou mostrar o pé maravilhoso da Grazi sem a meia. Eu junto com quero Tia, você quer que eu pelo tire a menos roupa uns aqui? 500 inscritos. Gente, Eu, dá eu pra tirar gosto a de roupa número aqui. redondo, Assim, mas ó. assim, eu Ó. acho que. Gente, o pé dessa mulher é maravilhoso, sério. meu pé. Ela fez questão de vir de Olha meia lá, só pra gente. vocês ficarem com mais vontade, entendeu? Entendeu qual que é a que ela é uma parada? mulher dificílima. Então Eu não é sou assim, muito, simplesmente nossa. mostrando o pezinho, né? Vai, Assim. cá, fala pros seus fãs. Eu acho que assim, o canal principalmente tem que, ó, curtir, compartilhar, compartilha com seus amigos, seus familiares. Você não precisa dizer que você é do meio do fetiche, mas compartilha com o familiar e fala assim, olha que legal esse canal. Compartilha, Sim, não é verdade? Sim, gente, compartilha. E aí, chegamos a 500 e vamos ver o pé da Karina? 500, 500. porque assim, o meu pé, ele tá aí disponível na internet, né? Mas no Instagram, mas Isso. aqui, ao vivaço, pra você, meu querido. Eu vamos, adorei, viu? Eu né, adorei. tem bastante inscrito aí pra ter o mérito, né? Tem que ter o mérito. Você né? Qual que é o seu vai ser Instagram, sucesso, Karina? Passa o Karina. Instagram, pra ó, gente. Karina Productions 2020, Karina Productions 2020, Karina Productions 2020. Qual que é o site, Karina, pra gente te achar? carinacruel.com. O site para você poder estar acompanhando o meio dos fetiches, os filmes que eu produzo, né? carinacruel.com. Quero mandar um internacional. pix. Como é que eu faço, cá? 11 99484 8377. Tem o QR Code aí também, ó. Com Bem, certeza. pessoal. Pode mandar, gente, não importa. Qualquer valor que você mandar vai estar ajudando o nosso canal. Entendeu? Isso, gente, Porque faz isso o aqui Pix. é um início. E que eu estou investindo e que eu acho que você também pode investir para que a gente possa ter um crescimento no nosso canal e ter várias coisas que vão quebrando o tabu, não é verdade, Dai? Com certeza, gente. Não tem o que falar. Pode mandar um pix para nossa convidada E também, o que ela pessoal não vai pode mandar ideia, né, cá? O pessoal manda ideias do próximo personagem. Isso, né? gente. Inclusive, pessoal, você que tem o interesse de aparecer aqui na minha frente pra Aí. gente bater um papinho, você tá super convidado, viu? Só- Olha, gente, é possível, é acessível ainda. Ela é acessível. possível, é acessível. Muito bom. Karina Productions 2020. Tá, dá pra melhorar, mas tá bom. Fala pra gente referente aos fetiches, assim, que você começou a fazer, coisas que te deram realmente aquele prazer, além do pescoço que você falou, mas assim, aonde Sim. você se descobriu de verdade, falar, eu quero ficar aqui no fetiche. Bom, eu quando comecei, era assim, o pessoal só queria me ver fazendo coisa hard, né? Mas eu não me via. Vocês vão achar estranho isso, mas era assim, era tudo muito hard. Então, assim, estourou uma vez uma cena hard, mas assim, no fundo eu não queria aquilo. Eu via que não era o que eu queria fazer, que aquele não era bom pra mim, entende? E dentro, você sabe disso, gente, dentro das produções de fetiche, o que acontece? Existe lá a escravinha e a dominadora, né? E aí algumas produções fazem isso. Não é mentira, eu vou falar abertamente isso aqui. Às vezes eles falam que é pra você fazer algo com a pessoa e depois fala que pra pessoa que apanhou, que não era, sabe? Assim, coloca uma pessoa contra a outra. Então eu sofri muito com isso. E foi assim que eu comecei, então eu via que aquilo não era o que eu gostava, né? Quando eu fiz um pé, a primeira vez que a menina babou meu pé inteiro, eu fui à loucura. Aí eu comecei a me Ai, descobrir, que que eu delícia. falei, nossa, Eu sei do que você tá um pé falando. bem chupado mesmo, assim, que a sim. pessoa engole o seu pé. Sim. E aquilo me despertou algo, assim, uma sensação muito gostosa dentro de mim. Então, foi aí que eu fui descobrindo o que eu gostava e o que eu não gostava. Então, assim, esse lance muito hard com o outro muito hard. Tô falando Sim, assim, na sim. parte da pessoa não O extremo, gosta, né? que machuca. O extremo eu não gosto. E o que eu gosto é isso, assim, quando a pessoa pega o meu pé, ou a minha mão, ou a minha bunda, e assim, devora, sabe? Aí eu falei, poxa, esse aqui é o caminho. Eu gosto. Onde você se descobre. Aí eu tô gostando disso. É aqui, o caminho é esse. É isso mesmo. É que cada um vai se descobrindo, assim, de acordo com o que realmente tá atraindo ela, sim, né? Sim. Eu falo que eu sou sádica porque eu tenho prazer em proporcionar a dor pro próximo. Olha isso, gente. Eu também. Eu sou sádica Eu tenho também, esse então. prazer, mas assim, mas eu sou
total, assim, a mente aberta, mas assim, eu tenho discernimento de fazer isso com pessoa que curte, de verdade. Exatamente. Aí você chegou num ponto que eu tô falando. Então, se essa Sim. pessoa gosta, é algo que me deixa extremamente excitada, né? Se eu vejo que a pessoa gosta, aí sim, aí se você quer apanhar, A meu gente que amigo, tá falando, você Não, que não. falou bastante que você é fã da Cintia, você é fã, mas eu sou muito mais, assim. Desculpa, mas... E ela acompanhou já aquele momento que eu chicoteando a pessoa que ela falou, a pessoa tá gozando aqui. Tô batendo na pessoa. falando pra vocês, isso é real, gente. Eu sou sádica, eu sou de verdade. Só que eu gosto desse meu lado de fazer com pessoa que realmente curte. Então, Sim, aí sai- rola. Porque assim, o mundo atual que a gente vive, existe muita violência, existe muitas coisas que acontecem sem ninguém saber. Do nada, alguém apanhando na rua. Sim. Do nosso meio, existe tudo muito consensual mesmo, assim, tudo acordado. Então, jamais vai acontecer da pessoa bater numa pessoa que não gosta. Não, é com uma Exatamente. pessoa que gosta. Isso é importante, essa é uma informação importante. Até esse submisso que tá aí fazendo uma massagem no seu pé, ele está aqui de livre, espontânea pressão. É vontade, entendeu? Por livre e espontânea pressão. É Não, é isso aí. vontade, é a pessoa gostar daquilo, E sabe? tá tudo bem, E tá tudo galera. bem. Tá tudo bem você gostar de ser submisso. Você, como eu, se descobrir assim. Entendam isso dentro de vocês, que tá tudo bem, cara. Exatamente, Né? exatamente. É que nem eu falo, assim, puxando pro lado comercial. Eu já trabalhei em várias coisas, principalmente com vendas, que eu sou uma vendedora nata, assim. Se me der uma caneta sem carga, eu vou vender. Maravilha. Eu sou uma vendedora topzera, isso eu sei que eu sou. Sou uma ótima vendedora. Eu trabalhei em várias áreas. E aonde eu sofri mais assédio foi em qualquer área que não seja a minha, que é do meio Porra, pornográfico. olha isso, cara. Olha isso. Você já sofreu Olha essa bastante informação. assédio nesse naipe também, assim? De você? Ah, nossa. Áreas atrás, nada a ver com Nossa fetiche senhora, que você gente, trabalhou? eu sou formada em recursos humanos, né? E aí, terminei a faculdade e tal, e nesse processo, fazendo o curso, trabalhei numa empresa e sofri assédio, muito assédio do meu chefe. Então, acho que todas as empresas que eu Principalmente passei... chefe, né? O chefe, eu acho que, eu sou Todas dono, vem cá. Assim, cara, eu acho que menos na nossa área, assim, nunca rolou. Você ficar pelada na frente de todo mundo, o máximo que vai acontecer assim é falar que susto bonito. O máximo que vai rolar é isso. Sim. Mas, assim, eu sofri muito com isso. Muito mesmo, assim. Principalmente nessa empresa, eu não entendia muito bem, que eu era muito mais nova. Acho que eu tinha 19 anos, 18, 19 anos. Eu sou nova ainda, gente, mas eu era mais nova. E aí, eu ia entregar, tipo, assim, as coisas pra ele na mesa, assim... E aí, ele já, tipo, passava a mão na minha mão, já soltava um gostosa dentro da sala, e no ar, assim, tipo, gostosa, sabe? É isso mesmo. Era, gente. Porque, na verdade, assim, esse tipo de coisa acontece com todas as mulheres, assédio acontece em todos os tipos Horrível. de trabalho, acontece na rua. Eu já me bulinaram num metrô, num ônibus. E dentro de uma produção, eu digo por mim, a minha produção, mas assim, eu sei que em geral, as pessoas fetichistas têm esse tipo de respeito, que ninguém sai passando a mão em ninguém. Nunca. Ninguém sai encoxando ninguém. Não existe isso. Até mesmo vou falar pela minha produção, Sim. galerinha. Na minha produção, as mulheres andam nuas e ninguém sai passando a mão em ninguém. Olha só que interessante a gente Eu que falar abuso disso, delas né? um pouco. Ai, mas você pode, tá aí, né? O consenso tá aí. Sim. Quando acabar aqui, você pode. Você deve. Ai, que delícia. Não tem problema, mas é muito importante falar disso. Também é uma quebra de tabu, né? Porque as pessoas falam assim, você trabalha com fetiche, você é fetichista. A pessoa já acha... Puta. Entendeu? É o que E eu não falei. é, gente. É Tem, isso. não é isso, não é real, não Ó, é. eu vou dar um exemplo desse submisso que tá aqui com a gente, galerinha. Esse submisso, ele demorou 5 anos só pra me conhecer, do quão difícil eu sou. Olha só. Então é isso, não é tipo, às vezes a pessoa pensa que você trabalha com conteúdo adulto, ou você nem trabalha com aquilo, mas você é, na verdade, um fetichista, Sim. que é o meu caso. Eu trabalho com fetiche, mas eu tenho o prazer de trabalhar com o que eu gosto de verdade, que isso é muito raro hoje em dia. Mas assim, nem por isso eu sou uma pessoa fácil, é muito difícil, eu sou muito difícil de verdade, da pessoa chegar em mim, né? É mesmo, é séria.
Pra quem não conhece, Que às vezes a igual pessoa pensa não, que a gente é amor da nossa oba-oba, vida. né? Mas não, E outra, é muito legal falar disso também, pois você posta uma foto, um conteúdo na internet, tipo, a pessoa já fala assim, imagina eu fazendo isso, aquilo, outro. A pessoa não sabe discernir o conteúdo, sabe? Sim. Ver, analisar, achar bonito, maravilhosa, perfeita. Não, eu queria já sair falando coisas absurdas pra você, como se você estivesse ali se oferecendo, gente. E outra, também roupa. Eu ando do jeito que vocês estão vendo. Eu ponho pro jogo, né? Porque eu não sei até quando que vou ser assim. Eu ponho pro jogo de verdade. Gente, se eu tivesse esse corpo, Ai, sério, para. eu ia andar nua. Então você pode Eu tirar a ia roupa andar agora. nua na rua. Então, você sai dessa forma na rua também, as pessoas acham que você é acessível, que pode falar ou fazer com você o Seria que tão quer. gostoso se a gente pudesse realmente andar ou nua ou de qualquer Seria tipo de roupa, maravilhoso. Vamos né? falar Sem a sofrer nenhum verdade. tipo de assédio, nada. Não pode, eu não posso ir lá embaixo, onde eu moro. Tipo, acordei, tô de pijama, vou lá embaixo, porque o negócio fica, né? O porteiro cai, Os carros a saem vizinha me batendo. xinga. Eu não posso ir na piscina do meu prédio, gente. Não posso. Eu estou proibida de ir na piscina do meu Imagino. prédio. É verdade, isso é Se verdade. eu fosse você sabe, assim, é de que verdade. eu ia falar, você não pode. Eu fui uma vez na piscina e aí... É você mesmo, senhora fofoqueira. Se você estiver me vendo, foi você que me proibiu. Coloquei um biquíni lá e tinha um casal. E aí elas fizeram uma reunião e eu tô proibida de ir na piscina do meu prédio. É claro, Posso meu amor. processar todo mundo? Posso. É claro, meu amor. Né? Primeiro, você causa proibida. ciúmes nas mulheres. É verdade, isso é verdade, gente. Isso é verdade, com certeza. Isso daí acontece, as pessoas vão querer te proibir mesmo. Não, Fala, pegando Cua, esse- o que não, falar? não. Verdade. Você chegou. É um Pessoal, caminhão. vamos comemorar. Chegou um Pix. Aê! Muito obrigada! Aí eu vou ter que perguntar. Maravilhoso. Dai. Não sou eu, é o Rodrigo que te perguntou. Fala, Rodrigo. Se alguma doida já se estranhou com você falando esse gancho da piscina. Já teve Várias esse vezes. problema só pelo fato de ser bonita. Bonita Vocês e querem gostosa, falar? Eu né? não Só tem mais bonita uma não é, hora ela aí é bonita pra e falar. gostosa. Gente, eu choro por causa disso até hoje. Eu chego nos lugares, sim, e as pessoas simplesmente viram a cara pra mim, ou não gostam de mim, ou não falam comigo, ou me ignoram. Mas Eu- alguma situação já aconteceu constrangedora ao ponto de... Já várias. Deixa eu pensar numa mais ferrada. Isso daí é a autoestima da pessoa. Às vezes vê a pessoa, olha que mulher linda, maravilhosa, gostosa, e não se sente também daquela forma, né? Sim. Eu fui Também embora tem de uma isso. festa uma vez, fui numa festa com meu filho, e aí eu cheguei na festa, assim, tipo, era de família, e aí tinha uma galera lá, já me olhando muito feio a hora que eu cheguei. E aí, a mulher, ela tava me olhando com uma cara tão de ódio, assim, era tão nítido o ódio que ela tava sentindo de mim, que Ela eu fui queria ser embora. você, meu amor. Eu fui embora, eu peguei Simples. meu filho foi embora chorando também, porque ele queria ficar na festinha, tadinho. E aí, ele não dá nem pra explicar, né, pra uma criança de 5 anos o que é isso. Né? E eu só Sim. falei, filho, algumas pessoas têm amor, a mamãe sente amor por você, então eu demonstro isso o tempo todo por você. Mas algumas pessoas não têm amor no coração, então elas fazem o que fizeram com a mamãe. E aí depois ele entendeu. Mas gente, isso acontece sempre comigo. Eu sofro Mas, muito com Dai, isso. dentro do fetiche, você também é tão discriminada assim? Tem uma galera que me odeia. Dentro do fetiche? Tem uma galera que me odeia. Mas isso, Deus. todo mundo tem esses inimigos sem saber que é inimigo. Não, eu não odeio ninguém, tá? Tira o outro. Vai só num, vai no outro. Faz direito. A gente chega na produção e aí você escuta, ai, fulana falou que você é feia. Foda-se. Fulana falou que seu cabelo é torto. Foda-se. Fulana falou que você é gorda. Gente, tem uma galera que me discrimina, que não gosta de mim, que já chegou uma vez, essa pessoa achava que era minha amiga, na produção da K. Eita. Na produção da K. Eu gostava muito dessa pessoa. E aí, o que aconteceu? A hora que todo mundo começou a entrar pra se arrumar, ela tinha feito uma situação comigo, que, assim, zero mágoa, zero, de verdade, zero. E aí, ela tava na produção, ela fez uma situação, e aí o destino se encarregou de a gente se encontrar na produção da Karina. Então, assim, eu cheguei, eu falei, oi, fulana, tudo bem com você? Aí ela... Tudo bem. Aí eu falei,
Você quer conversar? Tem alguma coisa que você queira falar pra mim, tal, não sei o quê. Ela foi pro outro quarto, nunca mais ela apareceu, assim, ela não voltou pra produção. E lá ela ficou, e depois disso ela me bloqueou em tudo, assim, nas redes sociais, de tudo. Então, acontece muito. Tem pessoas que não gostam de você, porque eu sou linda, gente. Eu vou fazer o quê? Tem Você é E maravilhosa. você, Karina? Assim, na verdade, o que acontece? Quando você não tem medo de opiniões, as pessoas, elas te julgam justamente porque ela acha que o correto é os outros meter o bedelho na tua vida. Então, às vezes, ela te julga, te critica, por quê? Porque ela queria, na verdade, estar no seu lugar. Sim. Entendeu? Então, eu tenho vários exemplos disso, de pessoas de produção também, ou de pessoas de vida pessoal, que fala, a Karina é isso e aquilo. Gente, a Karina aqui, desculpa, ela é maravilhosa com as pessoas. Não é maravilhosa em casca, é maravilhosa com as pessoas. Em casca também. Então, em casca já mais ou menos, Senhora, mas vai. gente, que é isso? Para com isso, Só Karina. que assim, o principal da vida, eu acho que é você fazer o que você gosta, desde que você não afete ao próximo. Sim, sim. E não se preocupar com opiniões, porque opinião todo mundo vai ter. E não tem como você agradar todo mundo, nem Cristo agradou todo mundo. Como que a gente vai fazer esse papel? Não tem como, é impossível. Exatamente. E eu acho que o principal realmente é você não afetar ao próximo. Exatamente. Né? Exatamente. Eu tenho, muro com muro da minha casa, vizinhos que sabem o que eu faço, respeita, são evangélicos. Eu tenho minha família de evangélico. E o fato de você ser evangélico não quer dizer que você não tenha fetiches. Quantos e quantos evangélicos eu já fiz fetiche de verdade hard? Olha entendeu? isso, gente. Então, assim, você ter fetiches não tem nada a ver. Isso não é de Deus. Peraí, a podolatria já é da época desde o AC, antes de Cristo. Então, estuda um pouquinho, se informa, e aí você vai entender um pouquinho sobre o nosso meio. Ignorância, né? Exatamente. Ignorância que te faz errar, é a falta do conhecimento. Falta do conhecimento. Eu que sou do meio do fetiche, eu ainda tenho muito que aprender. Eu também. Muito Eu que também. aprender. Porque eu segui um leque que eu vou naquela filtragem do que eu gosto. Sim. Do que eu gosto. Eu gosto de produzir o que me faz bem, e o que eu gosto de produzir é o que eu levo pra minha vida pessoal. Sim, sim. Mas eu já fiz fetiches que realmente não me agradou. Eu já fiz fetiches pra agradar alguém. Já fiz fetiche por dinheiro. Já fiz fetiche por prazer. E eu sempre gostei de viver de fetiches, independente de ser pelo meu prazer, pelo da pessoa. E eu realmente nunca me preocupei com a opinião do próximo. É verdade isso, cara? Isso Você não... sempre. Nunca me preocupei nem com a opinião da família. Olha só que legal. Nunca. Eu tenho a Cu de exemplo, que ela faz parte da minha família. E ela, quando ela conheceu o fetiche, antes de ser próximo, de conhecer ali na prática, ela tinha também um tabu dentro dela ali, que ela falou assim, eu acho que é aquela festa que o oba-oba. Então, quando a pessoa não conhece... Ela porque tem pra essa noção. Gente, não é bacanal, não, A gente que é casal baunilha, que Sim, você fala, né? o termo baunilha. A gente não conhece, então o que é fetiche pra gente? Quando você não tinha a mínima conhece, ideia. você julga. Esse canal, gente, sensacional. leva. Esse canal da Karina foi tudo pra mim, porque poder falar sobre isso e abrir a mente de inclusive, Essa vocês. ideia. Cara, isso não tem preço. O não fato tem do, preço. assim, que nem eu falei, o pessoal do Pix, que a gente deu essa ideia, não é a ideia do alavancar em dinheiro, é lógico que vai Tá ajudar chovendo bastante, aqui. mas assim, Ó. a ideia Tá. principal Tá vindo? é de alavancar em quebrar tabu mesmo, porque com certeza você que está assistindo tem alguns fetiches que gostaria de realizar e tem um receio de falar com o parceiro, aí fica naquele sexo tradicional. Gente, sexo não é só genital, por favor, vamos entender. Esse é o último. Que sexo é muita coisa além disso. O Sim. meu, por exemplo, é 3 horas trancado no quarto, vários fetiches, e Oh! talvez olhe um genital. Talvez, muito talvez. É muito talvez. Você tinha que entendeu? dar aulas e palestras sobre isso. Aulas, um e-book. Um e-book, cara. Mas é verdade? Claro, principalmente pra vocês homens que chegam gente tem um arrancando corpo nossa inteiro. roupa e colocam pingola pra fora, achando que é. Não é isso. E, não pois é. A gente tem um corpo inteiro pra ser explorado. Porra, cara. Várias coisas pra Umas você mulher bonita fazer. dessa, gostosa, só querendo colocar pra dentro. Que Mas isso? não tem homem Absurdo. que chega assim, vamos contar um sexo tradicional. A pessoa chega já querendo o fight, né? É, não é assim que funciona, gente. Tem todo um carinho. A mulher, ela demora
né, pra começar a querer, mas quando ela quer, ela ferve. Não é? Aí você segura, viu? Exatamente. 3 horas no quarto, eu adorei, viu? 3 horas no quarto pra você Adorei. fazer vários fetiches. Taca ali Adorei. chicote, taca ali tapa. É que você não viu minha demonstração do sexo. A Cintia acompanhou, né? Eu Cintia, quero pode ver. falar, Cintia, pode falar. Você viu, Pode falar. Cíntia? Ela assistiu Gente, eu 3 quero minutinhos de como seria, de como é o meu sexo de verdade. E ela falou, meu Deus, Amiga, você precisa fazer um negócio aí sobre isso. próxima eu vez que precisava você estiver na produção, eu vou fazer o takezinho pra você conhecer um pouquinho do como é um sexo meu. Ai, gente, eu quero. A gente Não, pode acabamos fazer de real? receber agora. A gente pode Karina, Pessoal, ó, antes da Cu falar, que a Cu quer falar, que hoje ela... não, você falou disso, já entrou um Pix aqui. Muito obrigada, muito Adoro. obrigada. Vocês são sensacionais. E não é pelo valor, gente. É a atitude de vocês fazerem o nosso canal crescer, da gente ter várias novidades. E, ó, de verdade, você pode colocar a sua pergunta. Por enquanto, eu não tô colocando aquela regra de valor, mas eu acho que você mandar um bônus, que é um bônus, não é um valor. Eu falo, não Sim. é algo que eu tô cobrando de você. Mas você mandar um bônus pro nosso canal para que a gente possa sempre estar crescendo, né? Incrementando, trazendo mais informações. Que esse canal, a ideia não é só ele, apesar de ser um conteúdo adulto, é para que o seu adolescente de 16, 17 Sim. anos possa assistir e aprender algo. Sim, Né? sim. A gente não tá falando, por mais que seja aqui falando sobre conteúdo adulto, a gente passou pela fase. Eu, quando eu tinha 14, 15 anos, quantas e quantas coisas eu tive curiosidade sobre o meu corpo. Nossa, imagina, hoje a gente tem muita informação, né? Eu fico muito feliz, né, do meu filho ter, é lógico que a gente tem que sempre estar de Sim. olho, mas eu fico muito feliz dele ter essa informação, Sim. dos jovens, dos adolescentes poderem se conhecer. Gente, eu tinha medo de ficar pelada, assim, na frente da minha mãe, porque eu queria me ver e eu ficava com medo dela brigar comigo. Falar, será que se eu vou me olhar ou querer me tocar, será que ela vai brigar comigo? Eu tive um orgasmo, com a primeira vez, eu tinha 20 anos. Nossa. 20 anos, gente. Eu nunca tinha me tocado. É Nunca. porque, assim, a educação sexual antiga dos Interessante. pais, eles, na verdade, eles achavam até meio errado. Eles tinham preconceito dentro deles mesmos de falar sobre sexo, sobre A minha mãe vai fetiche com limpar as minha pessoas. casa. A minha mãe vai limpar minha casa de vez em quando. Ela acha uns vibrador lá, uns negócios. Então, Ela fala, hoje em menina, dia, que é isso? Você que tem filhos, assim, você já pode preparar o seu filho para quando ele tiver a educação sexual dele, porque isso evita várias coisas, doença, gravidez indesejada. Sim. Se você começar a falar com a sua filha, principalmente, com homem também é legal, mas principalmente com uma mulher, adolescente, você explicar como coloca uma camisinha, Sim, você sensacional. explicar várias coisas assim que pode evitar uma gravidez indesejada, doenças. Então, assim, o fetiche ele vem para abranger várias coisas, não é só para algum tipo de prazer, não. Ele Importante, serve como informação. lição de verdade na vida Sim. das pessoas. Sim. Karina, informação. inclusive tem uma seguidora sua, Carla. Ela tá Beijo, perguntando. Carla, sua linda. Ela tá perguntando pra você que ela se rotula casal baunilha. Como um casal baunilha entra pro mundo do fetiche? Olha que Qual pergunta que é essa maravilhosa. É Cara. maravilhosa. O casal baunilha, ele nada mais é do que assim, ele tem a curiosidade de fazer algum tipo de coisa diferente, né? Mas aí ele fica naquela, será? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Eu falo que eu era uma baunilha. Eu já Explica tive pro pessoal o que é casal baunilha. Casal baunilha é aquele sexo tradicional, papai e mamãe, aqueles que vocês conhecem. E muitos têm uma curiosidade de fazer algo diferente, né? Entre quatro paredes. E eu falo que eu era uma baunilha Não consigo porque... nem imaginar você baunilha, amiga. Desculpa. Eu era, só que assim, foi muito rápido essa fase, né? E rapidinho eu consegui me descobrir. Baunilhas de plantão, o ideal é você dar abertura, porque se você não der a brecha para você se autoconhecer e o parceiro te conhecer também, te dar prazer de formas diferentes de um sexo tradicional, você não vai deixar de ser baunilha. Então, se você quer abrir esse leque, então abre ele de verdade, assim, com o seu parceiro, com a sua parceira. Fala assim, vamos fazer uma coisinha diferente? Põe um pezinho no rosto, ou faz uma massagem no meu pé. Devagar, né, cara? Devagar, tenta se descobrir, não vai já num hard. Faz Sim. algo diferente, uma coisa de boa.
Até mesmo uma massagem no Amiga, pé, tem ele gente é que não gostoso. faz, tem gente que não faz sexo oral também, né? É Que importante. não faz. É importante, tanta gente que você, sabe assim, como é que você vai ter relação sexual com a sua mulher, com a sua Sim. amiga, com sei lá, e você não faz nem sexo oral. Homens, Sim. Importante falar escutem, isso. não dá pra entrar no campo sem beijar o gramado, entendeu? Tipo assim, é importante, Sensacional. né? Pelo menos um... Gente, vocês aceitam um salgadinho? Pena que vocês não estão perto. E outra coisa, perguntem, sabe? Esse lance já que a gente tá falando disso, É. às vezes o homem não sabe fazer, ele não nasceu, ele não, ninguém... Eu sou do tipo que fala, Eu faz falo. assim, assim, assim. Não tá Então, legal? Ó, tá Abre a tudo boca. errado. Tá tudo... Então ensinem tudo é também. conversado, Falem, tudo é mulheres. conversado. Aí, esse lance de fingir, gente, é o ó. Gente, aqui a gente tem um exemplo que eu Uau. falo, a Cu, ela era uma baunilha e agora eu estou trazendo ela pro fetiche. Você que é baunilha, que você fala, eu gosto do sexo tradicional, mas eu tenho curiosidade de fazer algum tipo de fetiche, seja ele qual for. Tá Se rolando? você não abrir a sua boca, Abafa. ninguém vai abrir tua mente. Acredite. Tá rolando, Cu? Tá rolando? Hoje em dia ela já tá se tornando uma fetiche. Já tá mais ou Abafa. menos batendo no meu irmão e eu tô adorando. Sensacional! Adorei! Tá rolando. Eu vou mandar o Pix aqui. Por favor, por favor. Gente, manda pix pra ela bater no meu irmão. Tia Karina é a melhor pessoa, velho. Não dá. Ai, Tem ai. pergunta, Gu? Tem Daiane, pergunta? fica à Tem vontade. uma Se você pergunta quiser comer aqui. alguma coisa, Daí o pessoal tá... é tudo seu. Todo mundo está perguntando das suas tatuagens. Nossa, eu não sei quantas tatuagens eu tenho, Não, gente. a pergunta não é essa, amor. Querem saber se tem alguma de fetiche, que remete ao fetiche. Eu acho que não, Algum gente. significado. É, nada. que te remete ou que te lembre. É que as tatuagens dela, pelo que eu vejo, elas são antes do seu fetiche, né? É, são antes de você É, entrar são no meio mundo bandida, do fetiche. né? Umas coisas Eu meio vou tatuar no bandidona. meu pezinho, gente. Dá algumas dicas aí do que É, você também acha quero. legal eu tatuar no meu Boa, pé. pessoal, Eu mande pensei no dicas. estilo algum pezinho, algo de BDSM, algo assim Uma do boquinha com gênero. uma babinha descendo O pessoal assim, tá ó. perguntando, chicotinho, Dai, dessa qualquer coisa tatuagem rosa que tá pelo lado de Gente, dentro, eu sou muito no bandida, punho. vocês não estão entendendo. O que quer dizer Isso essa aqui é um tatuagem? jogo de cartas, é Aí, o jogo pessoal, da vida, né? A mostra vida é pro pessoal que o é um pessoal jogo. tá curioso. Olha aí, Essa dá pra aqui, ver. ó. Essa aqui? É. Ah, isso aqui. Ah, gente, isso aqui que eu gosto mais do que Abafa. dinheiro. Gente, não tem coisa que eu gosto mais, né? Aí. Aqui é uma boca Linda. e aqui é um bolinho de dólares. Dólares ou euros, viu, gente? Linda. Olha a dica aí. Ou Dólar euro, e dólar. euro é maravilhoso. É, Eu Dólar. gosto. Dólar. Esse sinônimo de riqueza. É tudo basicamente sobre isso. Aqui é um jogo de cartas e aqui é uma boquinha com os dólares no meio, uma boquinha mordendo os dólares, entendeu? Sacou? Ah, legal. Que da hora, Seus que da fãs, hora. Karina, tá pedindo pra mostrar a sua tatuagem. Tem A tatuagem? minha eu só tenho duas e eu vou reconstruir elas, né? Mas assim, todo mundo conhece minha brabuceta. Que? É sempre isso, gente. É Né, 24 horas isso. Eu juro. Really? Todo mundo conhece minha brabuceta. E eu vou fazer uma no pezinho, prometo. Eu vou fazer uma no pezinho, Você não porque tem os mais a podólatras estão pedindo. Eu tenho só essa aí mesmo e as minhas filhas aqui atrás. Uma de bonitinho. cabelo ruim, uma de cabelo bom. Mas vai lançar uma do fetiche, que Vou o pessoal tá lançar do cobrando uma do fetiche. Vou fazer um fetiche. chicotinho, algo do gênero, Gostei, né? gostei. Legal, legal. Eu acho que eu vou fazer também, viu, Chicotinho. galera? Eu É gostei. legal, fetiche na veia. É, o Literalmente. pessoal tá Uhum. cobrando uma tatuagem do fetiche, gente. Vou fazer, gente. Vou fazer. Mandem lá no direct que eu vou É. dar uma olhada. Daí Eu fala gosto um pouquinho mais da sua rede social, que eu quero pessoal, siga essa maravilhosa. Ó, siga o canal, Siga meus compartilha, né? Vamos abrir o leque, né? Do Sim, fetiche. sim, sim. Me sigam lá, Glamourosa by Daiane Fernandes. Também tem ali em cima o meu OnlyFans, que sai conteúdo toda semana. Seja assinante. Tá lá na minha bio. E tem uma assessoria que cuida aí. Vocês mandam direct, a assessoria filtra, se for importante, interessante. Faz parceria. Também sou digital influencer. Você faz Atriz. presença VIP, Dai? Às vezes, Cu, eu não gosto muito de... Eu gosto de dar pinta no rolê de graça. Porque eu fico loucona. Como é que você vai fazer presença vir e ficar loucona? Adoro. Mas pode te convidar pra uma Adoro. Pode me presença. convidar. Agora ninguém vai convidar mais. Adoro. Gente, eu sou muito rolezeira. Eu gosto muito disso aí. Inclusive, eu tô numa legal. ressaca desgraçada. Não parece que eu tô plena.
Mas eu linda, quase morri. plena. Essa Ontem noite nós estávamos juntas, eu tava gravando essa mulher e deu cãibra na perna dela, eu não parei a produção não, eu fui lá, fiz a massagem na cãibra dela, estiquei aqui em cima de mim, aperta, Meus aperta, amigos e são vamos tudo continuar. mentirosos, que me convidaram para um jantar sempre isso. O golpe tá aí pra cair, né? Por isso que não dá pra trabalhar como presença em balada, essas coisas. A não sei que seja um evento, né? De tirar o álcool de perto da gata, a modelo fica. Mas eu tenho um sério problema com álcool. Ou solução, não sei. Mas eu sou muito rolezeira, gente. Eu gosto. Então dá pra dar pinta de presença VIP no rolê. Primeiro que eles pagam, tipo, pra mim não dá. A grana que rola não dá. E outra que, assim, tipo, eu vou lá pra trabalhar, eu vou beber, vou ficar louca. E quando vocês me verem, eu tô lá no palco, semi-nua. Então... Mas e o pessoal do fetiche? Se o pessoal que tá assistindo, a galerinha que vai assistir ainda, se quiser te procurar pra fazer uma chamada de vídeo, fazer algo Você fez assim. uma postagem lá, o meu direct, gente, eu não consigo, não dá pra responder tudo. Ela colocou uma publicação, o meu direct tá entupido. Mas é possível. Tá eu gosto de entupido, tá entupir entupido. Mas é possível, uma sessão, uma chamada de vídeo, tudo isso lá no direct do Instagram, tá bom? Isso é maravilhoso, viu, pessoalzinho? Vamos coisa mais linda desse mundo, meu filho. Não, seu perfil, ele é maravilhoso, assim, é através da rede social que a gente conhece as pessoas também, né? Porque aqui tem muita coisa do que você faz na sua vida real. Você pode ver que, assim, o seu perfil, ele não tem aqui coisa de produção. Não ele tem. tem mais a sua vida pessoal, os rolês que você faz, Sim, tal. sim, os trabalhos, né? Mas de vez em quando eu jogo lá nos stories do Instagram alguma coisa. E você é assim. disponível para alguma viagem? Isso porque com certeza tem algum gringo aí assistindo, Já tem, né, viu? Dia gringos? 19 eu vou viajar, amor. Te amo. Eu só sei que você mora no meu coração. Vou viajar com o gringo É dia importante 19. saber, né? Se você tá disponível para viagens. Vou, e ele vai me servir todos os dias da minha vida. Adoro. Daí, E compartilhe com as amigas. Sim. daí, 5. no fetiche, uma pergunta. Tá. Você tá No gostando, né, fetiche, eu tô, porque essa pergunta até eu tenho curiosidade. Daiane, no fetiche, homem ou mulher, ou tudo vale? Homem ou mulher? Ou tudo vale? Gente, pessoas. Eu Aí, pessoal, gosto de pessoas. pessoas. Concordo. Travesti. Olha. Eu gosto de pessoas. Também. Eu nunca tive um lance, né, com... Ainda não, mas meu direct do Instagram tá aqui. Mas assim, não tenho isso, não mais. É que eu falei pra vocês, antes isso era algo que pra mim tava errado, era errado na minha cabeça de alguma forma. Mas nunca namorei uma mulher, nunca namorei uma mulher. Está Já aberta? Estou, eu acho que sim. Ó, Manda pessoal, aí, gente. pessoal. Nunca namorei, já saí com mulheres, já beijei. Quando eu fico bêbada na balada, as minhas amigas saem correndo, porque eu quero beijar todas. Mas só o fato de você já ter esse tabu quebrado dentro de você já é maravilhoso. Porque tem tantos homens que falam assim, eu jamais sairia com outro homem. Mas aí, de repente... homem principalmente tem essa masculinidade Desculpa, dentro meninas. dele, né? A mulher, ela sim. já é mais aberta, né? Nesse quesito. Tudo é possível. Eu acho Mais que tudo perguntas. é possível. A Cu tá empolgada aqui. Não, vocês estão bombando, meninas. Amiga, gente, é sensacional. Olha, Também com uma convidada vocês especial estão dessa. bombando. A pergunta agora é pra Karina. Vai, Eita, Cacá. eu tenho medo dessas perguntas. Karina, Pessoal, pega leve, hein? não. Uma sessão com a Daiane, ou Daiane, uma sessão com a Karina. Quem domina quem? Ai, gente, eu seria submissa. Olha só, eu seria submissa numa boa. Aí você brincou com o meu coração, né, galera? A gente tá falando da Karina Cruel, meu amor. Eu seria numa boa, eu engoliria o pé dessa Ai, mulher. que delícia. Eu acho que eu vou Porra. ser o meu próximo cliente. Que delícia. Eu já respondi, né? Que eu adoraria. Ah, tem essa Adoraria. mulher, tem essa mulher dos Karina? meus pés. Gente, já deu aguçada aqui. Tem essa mulher dos meus pés, gente, Karina, já e dá você, aquela Karina? vontade, assim. Karina, só como doma ou como sub? Eu gosto de dominar a situação, porque o meu prazer Dai. é dominar do meu modo, mas dando prazer à pessoa também. Ah, mas eu vocês gosto me de estar perguntam. no controle da Vocês estão situação. fazendo Com a Dai pergunta. também? Também. Qualquer Olha. pessoa, eu gosto Doma é de estar doma? eu gosto de estar no controle da situação. Doma é doma. Mas assim, dentro do limite dela, com certeza. Doma é Você que doma. diz, meu bem. Você que manda. Eu tô aqui. Tamo aí na Pessoal, atividade. manda um pix que a gente vai gravar brincadeira. Pessoal, Brincadeira. aproveitando a deixa, eu gostaria muito de falar para vocês sobre os quadrinhos da Cá Cruel. Acho que vocês já conhecem as almofadas, itens que vocês têm um desejo aí de adquirir, seja para sua casa, para o seu lar. Tem o site umadecorações.com.br que vocês podem adquirir tanto o Cá Cruel personalizado ou para o seu lar.
né? Que vai dar aquele up de deixar o seu lar muito mais bonito com um enfeite. A Day tem um presentinho desse, né? Ai, também gente, é maravilhoso. Ela mandou na minha casa. Vocês não estão entendendo que Eu essa mandei mulher... pra você um presentinho mandou, na tua casa. Gente, mandou lá Você merece, na né? minha casa. Maravilhosa. Você Ai, merece. Eu amo você, cara. Eu te amo do Você meu é coração. demais, você é maravilhosa. E eu gostaria muito de saber, assim, de você, se você fez alguma coisa de fetiches, que você tá, o quê? Uns 3 anos no fetiche, Tem mais ou mais, menos? acho que eu Tem tenho mais? 6 anos já. Você fez alguma coisa que marcou, assim, principalmente público? Você fez algo público, mesmo que seja combinado entre você e a pessoa? O submisso? Que eu fiz público. De você humilhar ele publicamente, algo assim? Eu já fiz várias coisas públicas, assim. Você fez alguma coisa? Já. Pessoal? Tem uma galera que vem pra cá, né, de outros países principalmente, e eles querem fazer as coisas na rua, gente. Eles estão nem aí, não. Eles gostam. Já fiz, já... Pode falar? Pode. Já fiz xixi num cara. Meu Deus do céu. Já bati num cara na rua também, assim... Tá, no meio de todo tudo mundo. acordado entre vocês. Já andei com uma pessoa, uma coleira, assim, na rua. Tipo, coloquei a coleira e saí arrastando, assim, na rua também. Algumas coisas eu já as fiz. pessoas ficam assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Quem é essa louca? A galera na rua fica transtornada. Eu fiz, assim, algumas coisas públicas e de verdade, assim, é algo muito gostoso. Que... Porque você se sente mais poderosa do que você já é, sabe? Sim. Porque fica todo mundo observando e fala, o que é isso que tá acontecendo? E desperta uma curiosidade muito grande, assim, nas pessoas. E eu já andei com submisso na coleira, em plena Avenida Paulista. A gente pagava pra ver isso. Sensacional. E já fiz também, assim, isso foi acordado entre eu e um submisso, que ele era de Minas, e aí ele chamou alguns amigos dele pra gente poder almoçar, e tava acordado entre eu e ele como se eu fosse uma namorada dele, mas uma namorada, tipo, a vagabunda, né? Ah, eu lembro que dava dessa história. de cima dos Gente, amigos. escuta isso, cara, que loucura. Ele me contratou para que eu fosse a namorada, né, na fantasia dele. E aí eu tinha que dar de cima dos amigos dele. Meu Deus. E aí eu passava a perna por debaixo da mesa, assim, em cima da perna do amigo. Aí passava a mão do lado e fazia aquele papel a vagaba, né? Ah, então, eu fui com um cara... Nossa, foi muito gostoso. Num swing, eu fui com um cara num swing, ele era voyeur, mas a gente tinha que, tipo assim, tudo combinado antes, né? E aí ele falou assim, ó, você é minha mulher, tal... E aí a gente vai lá e daí você vai ficar com... Não era com todo mundo, tipo, ele escolheu uma pessoa específica pra eu ficar e ele ficar assistindo. Isso foi uma coisa que me marcou demais, assim, marcou a minha vida. Inclusive, é algo que eu descobri que também gosto de ser voyeur. Ó. Todo mundo gosta de ser mulher, só não se assume. Exatamente. Porque, assim, você gostar de assistir pode ser ali pessoalmente ou numa telinha de televisão ou do computador, mas você curte assistir aquilo. Então, todo mundo gosta. Todo mundo então, tem foi esse algo que me fetiche de marcou voyeur. muito, assim, foi algo... E ele, gente, o cara ficava assim... desnorteado, parecia que ele tinha ganhado na Mega Sena, assim, na felicidade Que da hora. dele. Só que, tipo assim, ele vive numa relação e ele gostaria de fazer isso com a mulher dele, né? É triste saber que você não pode fazer isso com a pessoa que você ama, né? Porque você tem uma relação, você ama alguém, sexo com amor, né? Porra, vamos falar. E você tocou num ponto, assim, muito chave mesmo de relacionamento, porque às vezes o relacionamento tá um pouco morno e tanto o homem quanto a mulher fica naquela insegurança de conversar sobre os seus fetiches, sobre os seus prazeres e acaba buscando fora. Sim. Porque acha mais bonitinho buscar fora e pagar por uma garota ou por alguém fazer uma sessão de fetiche que seja, do que conversar com o parceiro que poderia ter a livre escolha ali de fazer vários fetiches, Exatamente. né? Tem muitos relacionamentos podia que são consertar, fechados. né? Ao invés de trocar, podia consertar. Sim. Né? Eu acho que seria melhor. Todo mundo viveria muito Galerinha, muito vamos bem. falar para os seus parceiros, é sério. Isso é muito sério. Leva para tua vida. Vamos falar para os seus parceiros as coisas que você gosta de verdade, porque a pessoa aprende uma coisa na sua vida. A pessoa ela tem que gostar
gostar de você do jeito que você é. Sim. Entendeu? É. E se você contar sobre os prazeres que você tem, ou que seja curiosidades, coisas que você não realizou ainda, mas tem vontade, se você falar isso abertamente pro seu parceiro, pra sua parceira, pode ter certeza. Ele pode não ter prazer naquilo, mas ele vai se sujeitar a fazer algo só pra te dar o prazer. Se ele te gostar de verdade, sim, né? Sim. Eu vi uma relação um tempo atrás que gente, imagina você trabalhar com isso, ser fetichista e você não poder falar pro cara que você... Nossa, imagina eu, a minha pessoa. Imagina a minha pessoa não falar de fetiche. Não era eu, tem né? como. Tanto que acabou. É praticamente, é humanamente impossível eu não falar de fetiche. Impossível. É tanto que as pessoas acabam de me conhecer e falam assim, Karina, no que você faz? O que você trabalha? Eu sou produtora de fetiches. Eu já tá com a bagagem. Qual que é o problema, né? Um problema nenhum. Porque O fetiche mérito é qualquer todo pessoa seu, tem. inclusive. O mérito é seu. Qualquer pessoa tem. A diferença entre a minha pessoa e outras que não mostram isso é que eu mudei o pi, porque os outros Porque você é pensam. uma mulher muito bem resolvida. Isso é maravilhoso, Isso é ótimo. né? Poder falar abertamente. Hoje, da forma como eu me enxergo, como eu me vejo, a gente é como respirar. É muito bom. Não dá Você pra consegue ficar... se enxergar no mundo sem fetiche Nunca, hoje em dia? mas pelo amor de Deus. Isso é uma pergunta que não cabe no meu ser humano. Não é impossível Isso é uma viver pergunta sem. que não cabe no meu ser É humano. impossível. Inclusive, ter uma relação com alguém que não te aceite, ou não aceite o que você gosta, ou não seja fetichista, ou não assuma que é fetichista, é impossível. Sim. A pessoa fala, ai, você é doida. Aí você brocha. Inclusive, casais de plantão, por favor, não é só relação de fetiche. Vamos comprar os acessórios para suas mulheres, né? Vamos comprar, por favor. Por que cara, me responde uma coisa você, olha eu perguntando. Por que tem homens que não gostam que as mulheres se masturbem? Isso você sabia que tem muito isso? Mas por quê? Sim, que não usa nenhum tipo de acessório, né? Que? Inclusive, eu quero sim ter aqui nesse meu canal convidadas que sejam de sex shop, sexólogas. Por quê? Para abrir a mente das pessoas que, assim, hoje você vai ter um sexo tradicional, você tá um vibrador. Gente, homens, por favor, não é que mexe com a masculinidade deles, né? Cara. Não tá mexendo com a sua masculinidade, não. Parceira. Não é legal Ter isso, gente? acessórios. Poder dar ainda mais prazer, né? Quanto mais prazer você dá pra sua parceira, pro seu parceiro, Melhor, melhor. né, cara? Isso Fala, daí Karina, melhora só- em tudo. Uma pergunta para as duas, tanto Karina quanto Daiane. Qual que é a diferença de sado para fetiche? Sado, pessoal, é sadomasoquista. Explica pra gente. A Cá que vai Qual a responder. diferença? Muito Tá, melhor do o que eu. fetiche, a palavra dele, ele significa, em francês, feitiço. É você ser enfeitiçado por qualquer tipo de coisa, seja uma roupa, um objeto, o corpo da pessoa, um cheiro, seja qualquer coisa. Sadomasoquista é a pessoa que realmente tem o prazer de proporcionar dor ou de receber Na a dor, né? Na dor propriamente dita. Então, foge um pouquinho do termo fantasia, que é coligado ao fetiche. Ao feitiço, né? Esse lance. Isso, exatamente. É a nomenclatura BDSM, né? Tem a ver, que é bondade, submissão, sadismo, masoquismo, tudo anda junto, só que sempre tem que ter duas pessoas, uma que se submete e a outra que está no controle. Ótimo. Então, respondido, né? Pô, essa- Acho que tá, né? Pra você Né? também? A mesma Não, coisa? ela No falou, sadomasoquismo, minha filha, ela falou, tá são pessoas que curtem mais, assim, coisas um pouco mais hardcore, né? Eu. E aí inclui essa coisa maravilhosa. Sentir e receber. Sentir e receber. Eu gosto dos dois também, dependendo da pessoa, né? Até onde E eu sempre deixar. fazer com pessoas que gostam, né? Exatamente. Vamos colocar esse pezinho em cima da mesa? Porque eu tô aqui, tô de olho em você. Eu não resisto. Gente, se vocês quiserem mandar um pix pra ver esses pezinhos, mas Olha isso, olha isso. vamos ajudar nesse canal, por favor. Passa aí, inclusive, de novo o nosso canal, que teve gente que chegou agora, né? Onde Sim. que acha a Karina? Ó, pra você achar Karina Cruel,
né? Além desse canal que você está assistindo, que eu tenho certeza que você está gostando. Tem o site direto, carinacruel.com. Tem o Instagram, Carina Productions 2020. E também o telefone que ele é comercial, 11 994 84 8377. E fique à vontade para mandar o Pix do QR Code, tá aí na telinha pra você. Manda, gente. Ajuda no manda. canal, gente, é sério. Porque senão vai que amanhã ou depois eu não tô aqui, por culpa sua. Então não se sinta culpado. Pelo amor de Ajude. Deus, hein? Olha. Daiane, vamos ajudar a pessoa a encontrar você. Vamos falar novamente aí do seu canal. Gente, meu Instagram, @glamurosa by Daiane Fernandes. Nossa, locutora, né? Glamourosa, E Daiane lá na Fernandes. minha bio tem o OnlyFans. Então entra já, acessa, tem conteúdo toda semana exclusivo pra você. Fala que você assistiu o YouTube. Fala que você assistiu o canal, que ela vai dar um descontinho pra você. Hein? Olha aí, viu? Com Então certeza. tá combinado, já tá combinado. E agora eu não tô nem olhando aqui, amiga. Meu direct tá. Gente, Bombando. Vocês não têm noção de como tá isso aqui. Ah, por isso que você deixou aí no meio das pernas, tá vibrando. É sobre isso, tá Safada. tudo bem. É prazer o tempo inteiro, gente. É Você é sobre isso. maravilhosa. Você, amiga, tô muito feliz de estar aqui com você. Fiquei muito contente pelo convite. Peguei a minha agenda assim, dei uma reviravolta, gente. Falei, eu não posso deixar de participar. É primordial eu estar lá e eu tô aqui por você. O primeiro podcast que eu fiz, que foi o ao vivo com a convidada fotógrafa, e foi assim, ela falou pra mim, a Lud, beijo Lud, maravilhosa, ela falou pra mim que teve muitas pessoas procurando ela de meio de fetiche, que ela trabalha com ensaios, né? Sim. Eu segui a Ludi, uma fofa, uma Ela linda. é uma fofa, maravilhosa. E ela falou que abrangeu um pouco para ela em relação Você é aos poderosa, fetiches, porque teve muitas pessoas que procuraram. Então eu vou falar para você. Tem gente chorando no direct, gente, para de chorar, viu? Por favor. Para de chorar, alegria. Ai, minha senhora chora. Para de chorar agora. Sim. Engole o choro. Então, vocês fiquem à vontade para procurar a Daiane. Ela é uma pessoa super simpática, não é porque tá aqui conversando com a gente, não. Ela realmente é uma pessoa super atenciosa, ela tem agenda extremamente cheia, mas ela com certeza vai dar uma atenção aí especial para você, viu? E vem novidade por aí, hein? Não posso falar muito, mas daqui a Vai. pouco vocês vão me ver na TV de novo. Vocês sabem que eu gravei o Mega Senha, né, gente? Agora vai vir É novidade. verdade, é verdade. Gravei o Mega Senha. Eu dou umas pintas aí na televisão, viu, gente? Quem Essa é uma quiser pessoa famosa, além de tudo, gente. Eu sou exibicionista, não falei pra vocês agora há pouco? É sobre isso. Já vem novidade aí. Você é Acompanha fantástica. lá no meu Instagram, que já a gata vai aparecer aí de novo na TV. Você é maravilhosa. Mas enquanto isso, a gente consegue te ver também nos filmes? Claro, gente. Karina Cruel, minha produtora aqui. E a gente carinacruel.com. consegue pelo site da Karina Cruel. Consegue também Exatamente. vídeos exclusivos, né, Cá? É Sim. importante falar sobre isso também. Você quer um vídeo exclusivo, Como funciona? você pode, inclusive, escrever o Pode roteiro. mandar o e-mail, ó, se você quer um filme personalizado, um custom vídeo, pode mandar o e-mail direto pra mim. Eu mesma vou responder você com o maior Ó. prazer. Ó. carinacruelproductions@hotmail.com. Sensacional. Você Vamos pode fazer um vídeo personalizado com essa gostosa. Então ou as com pessoas pessoa... podem fazer um vídeo Pode. só com você. Pode. Quero com só a certeza. Daiane Com no... certeza. Ah. Pode. Mas tem uma galera na produção, né, Legal. gente? Eu fico É, mas perdidinha. pros seus fãs aqui que tá bombando aqui. Gente, são meus Pode são- fazer. Desculpa, mas são os melhores, né? Não tem jeito. Eu sou Manda apaixonada um beijo por pro vocês. pessoal, Dai, que o Um pessoal beijo pra vocês, Tem meus bastante amores. aqui. Um beijo, um cheiro, uma chicotada. E um pé na cara. E um pé na lógico. cara. Não pode Você é faltar. maravilhosa Estão demais. perguntando o número do seu sapato. Ó, será que vai Isso, rolar me um mandem. presente? Ah, por Gente, favor, vai podem rolar mandar um um presente? presentinho. Vai rolar recebido, Você gente. calça o quê? 37, Eu não calço é? 37. 37, pessoal. Lá no meu Instagram, se eu não me engano, ainda tem minha caixa postal. Se não tiver, pode perguntar no direct. Se você quer me mandar um presente, eu vou abrir o presente.
vou fazer um history abrindo o seu presente, vou falar o seu nome e vou mandar um beijo ainda. E uma chicotada. Eita, Pode mas mandar. é isso, é muito presente pra pessoa que tá te mandando um presente, É né? muito presente pra pessoa que tá mandando um presente, né? Isso é maravilhoso. Mas eu sempre abro, gente, que gente quando escreve uma cartinha pra mim, me manda recebido. Hoje mesmo eu fiz um recebido, legal. eu Mas abro. é legal ter esse carinho com os Nossa, fãs, com as gente. pessoas que admiram o nosso trabalho, Nossa, né? eu Então fico você muito tem grata. essa interatividade. Sim, claro, o pessoal mandou Eu um também. Você presente. também, Karina? Sim, Não com é certeza. importante? É o que eu falei, não é o valor, é a atitude. Sim. Uma pessoa... gente, hoje eu recebi um Pix de 5 centavos e agradeci. Ainda não existe, Então, gente. não é o valor, é a atitude, é você saber ter um bom gesto de reconhecimento com as pessoas que você admira. Então, às vezes, principalmente nessa fase do mundo que a gente tá, que a maioria das pessoas não tem dinheiro para quase nada. Então, você tá mandando um agrado, que seja de 5 centavos, gente. Você tá mandando Claro. um agrado para uma pessoa que você Você admira. tirou o seu tempo, E né? o pessoal quer saber Disponibilizou seu do seu tempo. sapato. Que O meu número é você quer? 36, por favor, pode mandar. E, inclusive, eu tô 36. precisando de algum social, tá? Como é que faz pra mandar pra você? O pessoal tá perguntando aqui. Olha cá, como é que faz pra mandar pra você? Pode Conta. mandar. Pode mandar. Você entra em contato no Instagram, que eu respondo direto, Karina Productions 2020, que eu vou passar o meu endereço direto pra você tá mandando um presentinho pra mim. E pode mandar, viu? E eu ainda vou fazer também o videozinho e mandando pra vocês. O boy Aí, mandou assim, pessoal. ó. Ainda bem que nem tem nenhum conhecido meu assistindo esse podcast. Para com isso, meu amor. Vou beijo pra você, boy. Vou falar seu nome aqui, hein? Um Ó, beijo pra você. Amor da minha vida. Beijo. Daiane, me fala uma coisa. Quando você se descobriu assim com o meio do fetiche, e o que tá da sua vida dali pra trás? Tem coisas que você tem saudades ou realmente o fetiche ele veio pra ficar na tua vida? Deus me livre, tenho saudade de nada. É o que eu falei, era muito difícil pra mim não entender que todo mundo tem fetiche, né? Que é algo comum, que faz parte da nossa vida. Eu respiro isso, né? Eu vivo isso o tempo todo. O lance de ser exibicionista mesmo. Eu não sabia que era isso. Se eu passar na frente de um lugar e tiver um espelho, eu paro. Opa, o cabelo, a bunda, o peito, maquiagem. Entende? Então, às vezes, você acha que isso é um problema. Falar, será que eu tenho algum problema? A gente ficar me olhando toda hora, abrir Isso o se celular, abrir chama a câmera. autoestima. Uau, que gata! Meu Deus! Então, eu não tenho saudade, eu tenho zero saudades, assim. Eu também. muito feliz, realizada de poder falar abertamente sobre isso, porque eu sofria também de não poder falar. Então, assim, muita coisa eu fiz meio que escondida, com medo do que o outro vai pensar, que nem você recebe uma mensagem assim, do que o coleguinha vai achar, do que a pessoa vai falar de você. Mas você sabe que esse medo é antes do que os outros vão pensar, a gente tem o receio dentro de nós próprios. Exatamente. Se alguém Aí mandasse você tem uma... aquele receio, você fala assim, eu não vou falar pro próximo o que eu gostaria de fazer, ou que eu tenho vontade, ou que eu já fiz, porque aí você já fica com aquele receio dentro de você primeiro. Sim, Eu essa tinha. cobrança é ruim. Sim, Com autocobrança. você. Não é o outro, é verdade, cara. Muito, muito legal. Não é o outro. É a Não, é cobrança você mesmo. com você. E você pensar antes, sofrer Eu antes. mesmo assim, quando eu comecei a fazer fetiches, que foi encontros que eu fiz, antes de eu decidir mesmo, assim, de fazer algum fetiche, eu já tinha vontade de fazer. E quando eu iniciei, foi a hora que eu apertei o start do eu vou fazer o que eu quero e eu não tô nem aí para opiniões. É isso. E quando você abre esse leque, hoje eu me vejo indo no mercado, que é em frente à minha casa, e poder falar abertamente com a menina do caixa, com o açougueiro, com o dono do mercado, e eles realmente me abordar em relação ao fetiche. Falar Sim. alguma coisa do fetiche, ou que assistiu algo. Ai, Karina, assisti alguma coisa sua, achei super legal e tal. Sim, Pessoas sim. que não são do meio do fetiche. Então, às vezes a pessoa fica com medo de falar algo, mas é por medo dela primeiro, mesmo. antes de achar o que os outros vão Essa pensar. cobrança é horrorosa. É. Você ter essa cobrança consigo de achar que aquilo é errado, sabe? Porque a sociedade impõe muitas coisas pra nós, principalmente mulheres, né? O que é certo e o que é errado. Não existe isso. Existe o que você tem com você, o que é certo e errado. Então, Sim. se eu acho que algo é certo pra mim, é certo. Pode não funcionar com você, mas é certo pra mim. Então, resolver isso comigo mesma foi libertador.
poder estar aqui hoje falando sobre isso realmente não tem preço. E sem contar que você sabe que esse convite que você aceitou, né, de estar vindo aqui nesse podcast, você sabe que você está abrangendo também, né? Você está abrindo um leque de pessoas, Sim. né, que estão ali assistindo e que tem também curiosidades, vontades e são fetichistas que a gente está conseguindo abrir Ajudar, a né? mente dessas pessoas. Ajudar essas pessoas. Essa E é a quantas ideia. pessoas não vão se ver em mim, né? Principalmente disso que eu tô falando, dessa cobrança, porque isso é muito ruim, te faz mal, te mata todo dia isso. De você ficar se cobrando, ai, mas será que tem algum problema comigo? Ai, será que o fulano vai falar? Ai, será que minha família vai pensar? Ai, eu também tinha uma cobrança muito com meu filho, assim, sabe? Falar assim, ai, mas e amanhã, filho? Você se prepara que a mãe vai ler uma cartilha pra você e vai ficar tudo bem, viu? Vai Pegando ficar tudo esse certo. gancho, como é que tá aí a massagem? Tá Ai, tá gostando? muito bom. O escravos... Oh, desculpa. Ele tá nervoso, ele tá Submisso, ele tá nervoso, ele tá submisso. suando, a mão dele tá suada. Ele tá suando. Ele tá Emoção nervoso. está do teu- meu amor, quem não vai suar do teu lado? Ele tá nervoso. Quem Ele não vai tá assim, suar ele do lado pega, dessa ele mulher? sua, ele limpa, ele tá nervoso, mas tá Quem bom. que não Tá vai bom? suar Ah, do tá lado gostoso. dessa mulher? Daí, Ela vamos é aproveitar você, que você é linda, junto com a Karina. Vamos pedir pro pessoal compartilhar, pro pessoal clicar, curtir. Sim. O pessoal tá mandando um monte de perguntas, um monte de pix. Mas bora curtir, né, galera? Gente, Sim, vamos com lá, certeza. curtir, compartilhar o canal. Pega o linkzinho aí. Dá pega uma as dedada, redes, uma curtida. pega das redes sociais de você, lá em cima tem a parte de compartilhar o link, como que é que gente. você falou? dedada. Dá uma Dá uma dedada dedada. aí Dá uma no dedada. joinha. Dá um Curte, joinha, compartilha, vai lá na rede vizinha. Dá uma dedada no joinha. Isso, coloca o link pra compartilhar pra todo mundo. E vamos ser felizes, gente. Vamos ser felizes. Independente de qualquer coisa do outro, ser feliz consigo. E vamos realizar seu fetiche, porque eu acho que você tem que abrir esse leque, porque hoje a gente tem muito mais a visão mais ampla, né, de tudo que a gente pode fazer. Não fica se prendendo no mundinho, achando que você vai realizar suas fantasias se você não abrir sua boca de falar o que você gosta de verdade. Abre sua boca, abre sua mente. Abre sua boca e abre sua mente. Exatamente. Eu pensei outra coisa, mas não posso. E abra também. Ele não tem jeito. A minha cabeça é assim Abra o tempo tudo. inteiro. Agora, ó, o pessoal tá perguntando aqui, ó. De tudo isso, incluindo nossa coleira maravilhosa, ó, personalizada. Essa coleira é O que que maravilhosa. Maravilhosa dá e escolhe para o pessoal. Pra fazer com alguém, esse O que chicote. te atrai? Esse chicote Não, vermelho. o chicote você já escolheu. Ah, outro. O que é isso aqui? Ó, tem ali atrás também, ó. Esse daqui é um estilo de Isso chicote aqui, também. isso aqui eu usaria em mim, gente. Viu? Pois você podia aqui fazer aquela coisa assim. Algema. Algema. Adoro. Isso aqui não, pra vocês não. Isso aqui pra Isso mim. aqui é o quê, Karina? Explica Esse pro daqui, pessoal. ó. É O um pessoal estilo tá... de chicote Pensei também, que era um plug. mas esse daqui, ele Olha a minha daquele cabeça. que é pra pegar e marcar de verdade. Mas pode ser um plug, não pode? Pode ser também. Eu só penso isso, eu só consigo pensar isso. E esse lance, Aqui pode então, ser muita coisa. Esse aqui? esse aqui eu acho legal. Você pode pegar Colocar do na acessório e boca, ser feliz. né? Esse aqui também, gosto. Mas você usaria esse daí? Em mim? Não, é, na pessoa. na Esse pessoa. aqui já não Ah, faço. mordaça, Ah, né? tá. Esse daí Mas essa combina pessoa mais com poderia masculinice. ser homem, mulher, Qualquer poderia ser pessoa, qualquer pessoa. meus Aí, amores, pessoal, todo eu tô mundo. perguntando, Vem, pessoal. todo mundo. É que o fetiche, ele não vê sexo do tipo... Não. Se é homem, mulher, se é gay, lésbica, ele não importa. Eu, por exemplo, eu domino pessoa. Pra mim não importa É, eu se é também não tenho homem, isso. mulher, porque o dominar, você não está mexendo no genital da pessoa, você É. não se importa se é homem ou mulher, se é travesti, se é gay, enfim. Automaticamente a Você pessoa pode já ser o que deve você pensar for. nisso, né? Ai, eu vou dominar genital. Não, É. não. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você É. pode dominar quem for. Olha, eu já fiz muitos fetiches com até mesmo pessoas que cadeirante, já fiz fetiche. É mesmo. Já fiz fetiche com cadeira. Porque às vezes a pessoa mexe assim com a autoestima dela também. O fato dela, eu tenho algum tipo de. Problema você não tem. Problema tá nenhum. dentro da cabeça da sociedade. Eu não Bobagem. tenho esse tipo de tabu dentro de mim, esse Nem eu. preconceito, né? Falei errado. Esse preconceito dentro de mim. Então, pra mim, pessoas são pessoas. Pra mim também, então, muito peraí, bom, cara. deixa eu ver se eu entendi, me corrija. O fetiche também aumenta a autoestima, pelo que você Com falou? certeza. Tudo que te dá prazer, que te aguça,
é o que... Mexe na autoestima. Mexe na autoestima, Então, com Meu, você certeza. tá melhor por autoestima. isso, né? Que eu tô te vendo, a pele tá brilhando. Eu tô reparando, você passou rindo o tempo inteiro. A Primeira estrela vez é que eu vi você. a Cu, gente, Não, gente, ó, a estrela é da quietinha, Yane. quietinha, no cantinho, assim. Ai, você quer ver um não sei o que lá, não sei o que lá. Agora como que tá? É porque o fetiche, ele Amor, é a estrela é ligado você. ao seu prazer, à sedução. Tem a ver, tudo é sedução, prazer. Então, tudo que mexe com a sua autoestima, ele te faz o quê? Bem, Sim, sim. né? Então, é o tal ditado, gente feliz não incomoda. Nem enche Então, o o saco. fetiche, além de ser também uma prática que te dá prazer, é uma terapia. Podemos Com colocar certeza, assim? sim. sim. É Podemos total. tratar- Ó, total quer terapia. ver a Karina sair do estresse? É bater em pessoas. Gente, olha isso. A Karina, quando bate em pessoas, tô Nossa, você bem. tá estressado, você dá Acabei um, de sair da um terapia. cor em alguém, a gente... Você, Acabei de sensa- sair da terapia. Não é a pessoa gostando ainda, você Até não a tem olheira ideia. sai. Tipo, é incrível. Você sai assim, renovado. É E verdade. você, daí? Eu também, gente. Você. Com certeza. O que tira o estresse é o fetiche. É, bater em alguém também. Bater em alguém também. Se eu tiver estressadona. E você sabe que tem uma galera que te procura e fala assim: ai, senhora, eu queria apanhar hoje. E é bem no dia que você tá daquele hype. jeito. Da pá virada. O dia que você tá daquele jeito, sempre aparece um. Eu falo, então vem e vem andando. Andando. bom. Calado, vem andando. Aí pronto. Aí Sim. acabou. Você se É uma descarrega ali. terapia. E você fica bem, fica tudo Mas certo. existe também a procura pra conversa? Com certeza. Tipo, é tudo... ai, tô deprê, me ajuda. Sim, inclusive eu teve uma época que Ai, procura a foi, Cíntia. foi, a- Gente, foi você tá a triste. época Procura a Cíntia. a época que eu estava me descobrindo no fetiche. Eu trabalhei muito numa clínica de massagem, não era puteiro, era uma clínica de massagem terapêutica mesmo, que existe os dois, né? Sim. Lá a gente fazia massagem relaxante, E é ótimo, shiatsu. eu já fiz, ela é maravilhosa. mesmo? Eu pisei nela esses dias. Maravilhosa, como massagista. Fiz massagem nela Muito com os boa. pés. Então, assim, quando eu trabalhava nessa clínica, existia muitos clientes que iam lá, eles nem queriam massagem, eles queriam conversar. Sim, verdade. Então, assim, e isso é no fetiche também. Existem muitas pessoas que ou te contratam, ou você vai fazer um encontro para conversar sobre as coisas que você tem vontade, as coisas que você gostaria de fazer, aquelas coisas que tá dentro que você não expôs para ninguém. Você está conversando sobre as suas vontades é um tipo de terapia. É a mesma coisa que você estar na frente do psicólogo. Sim, falar, né? Isso, É você um desabafo. falar abertamente é um desabafo. Com Legal. certeza. E te faz bem. Sim, com certeza. Falar faz bem, né? A gente Falar faz expor bem. a sua emoção, E mostrar porque o que ali tá você sentindo. não vai julgar, né? Você tá ali Não tem, só pra não tem. ajudar. Na verdade, no nosso meio não tem julgamento. Não tem julgamento. Então, somos tem. as melhores pessoas. Todos meu se bem. respeitam. Verdade. Eu somos as melhores pessoas. eu falo abertamente, eu sou podólatra, eu sou sádica e eu respeito quem não é. Eu respeito quem é e eu respeito até o lado Que baunilha queremos também. ser respeitados, galera. Então, já que a gente respeita todo mundo, o ideal é que vocês também Porque ó, retribuam hoje a com gente é respeito. fetichista, mas eu já fui baunilha, então por isso que eu não tenho problema nenhum com o próprio baunilha. A gente se respeita e respeitando o próximo, eu acho que isso é a base de tudo. na Eu nunca verdade. fui, não, mas é porque, na verdade, eu encontrei uns banana, né, na vida, assim, uns caras que... Inclusive, o pessoal até da equipe aqui, Drip Power, eu já falei pra eles assim, vamos Eita, fazer, o segredo, vamos esse é o segredo. fazer as mulheradas de vocês, fazer algum tipo de fetiche com vocês. Adoro! É o segredo. Já tá todo mundo sem graça Todo agora. mundo vermelho. Todo mundo ficou Porque vermelho o aqui pessoal agora. da Drip Power não são fetichistas, mas não? assim, eles conhecem o meu lado. E eu falo, vocês têm que conhecer um pouquinho mais pra apimentar a relação de vocês também. A Karina Oi, pode tudo dar uma bom? assessoria, a Karina vai dar uma assessoria. Ai, gente, Com a Karine- certeza! Dá uma Eu assessoria. falei pra um deles aqui, traz sua esposa que eu quero ensinar ela a bater em você. Você acaba abrindo a mente das pessoas. Eu vejo assim, em local público, eu falo abertamente sobre fetiches. Sim. Hoje, abertamente, você não pode falar sobre sexo, mas sobre fetiche você se sente Então, mais liberto. não tem problema nenhum falar sobre isso. É exatamente quando você se encontra, você deles vê que até tá tudo bem. saiu Não, o aqui cara de foi, medo. gente, o cara foi Gente, embora. vocês perderam, ele saiu. Saiu a ele milhão. simplesmente Desapareceu. sumiu. Falou, apanhar eu? Não.
Aí Eu falei pra ele, eu falei assim, eu queria tanto conversar com a sua esposa, sabe? Falar algumas coisas assim que eu acho que ela deveria fazer com você. É muito bom, né? A gente esticar o Alguém chiclete. já descobriu algum fetiche com você? Tipo, uma relação que você teve, daí a pessoa foi e descobriu que tinha um fetiche, assim, com você? Sim, a podolatria é total isso aí em mim. Sim. Porque eu tive o relacionamento anteriores, assim, que a pessoa não conhecia fetiche, e aí na hora do vamos ver, sai arrancando a roupa, assim, e eu falar, onde você vai? Oi, tudo bom? Aonde você vai? Tudo bom, Peraí, querido? vamos começar do começo. Tudo Uma bom? massaginha aqui no meu pé, é pé, não tem jeito. Eu amo podolatria de Olha que legal, verdade. Eu bacana. sou podólatra nata, assim, eu amo demais. Então, quer te ganhar? Tem que, tá. no mínimo, fazer uma massaginha no meu pé. Porque, assim, primeiro que genital é algo que me dá prazer só lá em último Muito, caso, é. entendeu? Não tem nem a questão do tamanho. É o último caso, é o que eu falo. O genital masculino é um acessório que Deus deu. Só pra não dizer que é totalmente inútil. Não, e pegando esse gancho. Tá ali pendurado justamente como acessório Bem de que vem acessório. pendurado. Né? Eu não aguento! Entendi agora. Faz todo sentido. Faz, Não então. é? Faz. Não, o Sim. pessoal quer saber. Fetiche com a Karine e com a Daiane. Tem lugar específico? Ou qualquer lugar é lugar? Qualquer lugar é lugar, só que depende do fetiche que vai ser realizado, gente, tem né? coisa que não dá pra Porque, fazer, por né? exemplo, eu não vou sair pelada no meio da rua, Não né? dá, Vou ser né, presa. gente? Não pode. Ainda não, né? Eu prefiro hotel, motel, lugar Mas um beijinho no reservado. pezinho rola na praça? Rola, eu já fiz, eu acho que vocês sabem, eu já fiz muito público, né? Eu já fiz muita coisa pública. Uma delas é uma pessoa, assim, apaixonante, que eu peguei uma amizade muito grande mesmo, e eu fiz podolatria no meio do aeroporto. Sério? As pessoas passando pra lá, pra cá, e eu fazendo a podolatria no meio do aeroporto. muito Pessoas louco. que criei um Beijinho no vínculo de pé. amizade, mas ficaram marcados nesse quesito. Já fiz podolatria com a pessoa dirigindo o carro e o meu pé na cara da pessoa. Então, me aguça Uma muito volante, coisas... uma mão no carinho. Coisas que sejam, assim, públicas me aguça muito. Só que tudo no limite, né? Se você vai não, fazer, não. por exemplo, como que você vai sentar na cara de alguém Se a gente ao for fazer público? tudo que Vai quer, preso. aí vai preso. Se eu for fazer tudo que eu quero, tá presa. Não, com certeza, Não não, posso. tem como, não tem Não como. dá. Muitas coisas são privadas mesmo, até para você ter ali uma liberdade a mais. É, claro, gente. Existem outras pessoas, a gente não pode sair arrancando a Eu roupa no prefiro meio da coisas rua. privadas, assim, sabe? Eu gosto de coisas públicas, mas eu prefiro quatro paredes. Eu também. Eu, na verdade, eu não gosto muito de E coisas quantas públicas, não. vezes eu fui em motel com alguém e que não é pra ir no motel pra fazer sexo, não é isso. É pra fazer fetiches e conversar sobre fetiches. Sim. Deve ser surreal para as pessoas escutarem isso, né? Sim, você chegar, consigo, pagar um motel e falar assim... Não, vai transar. Aí sentam na frente do outro, e aí, o que você já realizou de fetiche? Quando as Fuma um pessoas cigarro, vão troca levar a ideia. gente pra algum motel, tipo, o Uber é fato. O Uber, gente, o cara te pegou, vai te levar pro motel. Oi, o que você Já faz? acha que você, Você né? trabalha com quem, garota? Então, Posso o pessoal saber? tem curiosidade, então. de Porra! saber. Tem muita, tem muita. Não tem nada a ver com sexo. Eu falo, moça, eu não vou transar. Se é isso que você quer saber, eu não tô indo transar. Respondi. Eu, na verdade, assim, eu vivo muitos dias da semana dentro de motel, mas Sim. eu não vou pra gozar com ninguém, pra transar com ninguém. Então, tá vendo? Eu vou pra Surreal. trabalhar e eu vou ia, né, pra fazer fetiches. Então, não O nosso você vai. submisso aqui já foi pro motel com a gente, comigo, pra fazer fetiche. Tá aqui a prova viva, gente. Ele tá Já com- foi comigo pra fazer Ele fetiches. tá muito suado, assim, a mão dele tá muito... Tá nervoso, tá nervoso. Eu consigo sentir um calor aqui na minha perna. Eu já fui muito, assim, em motel pra realizar fetiche. tudo bem. É que eu acho que tudo que mexe com o seu prazer, se você fizer em quatro paredes, você se liberta mais, né? Lógico que Claro. o público também é legal. Mas eu acho que se você fizer entre quatro paredes, aí você fica à vontade. Você vai lá, Só você e o outro, você né? fica com roupa ou sem roupa, você anda pra lá e pra cá, você acende cigarro se você quiser, você vai tomar banho em volta, você faz o que você quiser. Eu acho que Certo. você se sente mais à vontade, né? Meninas, pra encerrar,
Já? Já é Como ótimo. assim? Tem 3 dias que a gente A gente vai até amanhã, se deixar. Gente, antes de encerrar, eu quero mandar também um beijo pra minha maquiadora exclusiva, Desirê, maravilhosa. Ai, maravilhosa. Perfeita. Ela merece. Gente, como veio um Pix Power, Moleque! Eu falei que a gente não era bagunça, viu? a pergunta que não quer calar. Rola um selinho? Meu, e da cá? Mas, gente, pelo amor de Deus. Que é isso? Pra finalizar, só pra... Vamos fechar com chave Namorado ouro, de plantão, sem ciúme, hein? O fetiche é tudo profissional, pessoal. não, gente, Tudo esse- profissional. Gente, essa pessoa é maravilhosa. Te amo, Aê! Saída. Daiane, a gente encontramos? Ah, no meu Instagram, lá, @glamurosa by Daiane Fernandes. E também na E o pezinho na mesa. minha bio tá lá, o meu OnlyFans. E no direct, gente, mandem direct, tem uma galera lá respondendo direct de vocês, tá? Desculpa se eu não consigo responder todo mundo, é que realmente são muitas pessoas. Eu queria falar bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo, mas eu não consigo. Não tem De como. verdade, não tem como. Tenho bastante coisa pra fazer. Mas eu leio tudo que vocês me mandam, eu acompanho tudo. Fiquem de olho nos stories, tá? Que eu posto bastante coisa lá. E aproveitando que eu queria agradecer do fundo do meu coração. Você não faz ideia do tamanho da importância de estar aqui. Primeiro, de estar com você, que é uma pessoa especial, você você é sabe disso. maravilhosa. Né? Te desejo muito sucesso. Tô muito A feliz nós. dessa repercussão. Não esperava, gente. Não Tá esperava bom. tudo Maravilhosa. isso. E, gente, curte, compartilha, porque a Karina é sucesso. The best. Cheira meu sapato, cheira minha meia. Vai. Cá, cheira fala meu do pé. seu, fala o seu. Gente, olha o pé dela, Olha o foca! Olha isso, esse A sola, né? pezinho, A olha. sola. Tem que deixar aqui, né? Quem gosta do cheirinho... Nossa, tá com... Não. Aliás, essa meia, por favor, Pix. Gente, esse dia ela passou quantos dias com a mesma meia? Eu passei uma semana pra... Eu vendi um par de meias pra um fã. E aí eu enviei pra ele... Léo, um beijo pra você. Maravilhoso. Espero que você tenha gostado de verdade. Ou se Daí você estiver aquele vivo. cheirinho gostoso. Mas, amiga, ficou podre, né? Deus me Minha livre, meia. ela falou assim, vou tirar. Eu falei, não, aqui não, cara. Você vai tirar o sapato hoje não. Uma semana. Ficou maravilhoso. Pessoal, ó, compartilhe o canal, siga, dá a dedada no joinha, né? Mete o dedo. E também entra no site para você conhecer um pouquinho, carinacruel.com. Entra no Instagram, Carina Productions 2020. Conhece um pouquinho do trabalho. Vamos abrir esse leque do fetiche. E exponha para o seu parceiro, sua parceira, as coisas que você gosta, que pode ter certeza, vai dar muito mais certo a sua relação. Um beijo para todos vocês e eu espero de verdade que vocês tenham gostado, viu? Beijo! Um beijo, seus lindos, maravilhosos, Beijo, gostosos. beijo, beijo, E ó, beijo, faltou beijo. uma coisinha aqui para vocês. Vamos fazer? Ai, é Ah, verdade. dancinha. Tem que fazer a dancinha. A dancinha para vocês, a dancinha para vocês, a dancinha. Um beijo, seus gostosos.